pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com um formato diferente, que eu vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer o Bipa Talks, que é amanhã. Amanhã é dia 20 de junho, então aproveitei e passei aqui na sala do Rafael Zaguri para gravar com ele. Então, está um pouco improvisado, mas a gente testou antes e acho que o áudio ficou bom bastante, a sala dele é linda, então a gente resolveu gravar assim, em vez de gravar pelo computador. Então, bem-vindo, Rafa. Valeu, Caio. Bom estar aqui de novo com você. Já perdi até a conta, né? Quando as vezes foram. Se colocar ainda SatisConf, né? Foram bastante. Eu não vou pedir para você se apresentar, porque você falou, é o primeiro pela BIPA, mas a gente já conversou tantas vezes que, no fundo, e o Rafa agora já é figura carimbada, né, pro sistema. A primeira vez que a gente conversou, você estava começando a deixar o OPSEC, o pessoal estava começando a saber quem você era, mas sim, acho que agora todo mundo já te conhece. Quem não conhece, eu até deixo outros links na descrição para ver a apresentação dele, mas basicamente o Rafa é um tubarão do mercado. Com todo respeito, não sei se você se incomoda se eu falar isso, mas é uma das poucas pessoas que entende tudo do mercado tradicional, se apaixonou pelo Bitcoin e trouxe toda essa expertise para o Bitcoin, né? Sim. Não foi um mercado tradicional que ficou dogmático e evitou o Bitcoin como, não sei, vampiro foge do alho, assim, da lua cheia, esse tipo de coisa. Pelo contrário, né? É engraçado, depois a gente ainda tem coisa para falar. Depois de tantas vezes a gente ainda tem coisa para falar, ainda arrumamos coisa nova para falar, né? O que mostra que o Bitcoin, diferente do mercado, você fala, sabe tudo de mercado. Primeiro que eu não sei tudo de mercado, eu sei bastante coisa. Mas no Bitcoin eu acho que eu não sei uma fração de uma fração de uma fração. Cada vez que a gente abre mais uma portinha, assim, é um mundo novo de coisas para se pensar. E eu acho que se a gente olhar daqui a 10, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver como a gente ainda estava na pré-história de tudo isso. Como a gente não sabia nada. Não sabia nada, não tinha ideia da quantidade de coisas e features e maneiras que o Bitcoin vão ser utilizadas, que hoje em dia a gente não consegue nem parar para pensar, né? Hoje eu estava fazendo academia de manhã cedo e eu estava ouvindo a fala do Saylor lá em Praga, e ele fala isso. Tipo, uma das coisas para você ver se alguém entende o Bitcoin é a pessoa falar que não entende. Se ela falou que ela entendeu o Bitcoin, é suspeito, provavelmente ela não entendeu metade do que ela acha que ela entendeu e ela está, no fundo, num Donner Trug, né? Aquela coisa que ela está naquele primeiro pico acreditando que ela sabe tudo. Mas... É aquela curva normal do meme, né? Que você tem o cara aqui, você tem o cara aqui, então... Bom, mas a gente já falou de mineração, já falou do seu portfólio lá da Schrödinger portfólio, do Nakamoto portfólio, etc. Hoje o assunto é um assunto diferente, é um assunto que, assim, querendo ou não, talvez o pessoal que não conheça muito esse assunto acha que a gente usa ele como muleta. Porque, assim, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa sobre Bitcoin, mas o Estado não vai banir, mas e se sei lá que coisa que acontecer, sei lá que coisa acontecer, a resposta é sempre teoria dos jogos. E, assim, para quem entende teoria dos jogos, quem já estudou isso, faz sentido. Mas para quem não estudou isso e não conhece, realmente parece uma muleta, realmente parece um migué. Eu tenho essa palavra-chave que soluciona todos os problemas. E você recentemente fez um podcast pela sua e publicou um fio bem legal no Twitter, justamente falando sobre teoria dos jogos. Então, achei que era o momento perfeito de colocar mais luz nesse tema. Sim. Então, o que é a teoria dos jogos? Antes disso, esse debate, né, é um debate que já acontecia antes. Se você olhasse lá atrás, né, as discussões entre Keynes e Hayek, desde o início, Keynes batia muito, não, você se apoia muito em falar em coisas que não são modeladas, né? Keynes achava que, e os discípulos de Keynes, né, achavam que tudo tinha que ser modelado, e se você não conseguia modelar, então você não conseguia explicar, né? O grande problema quando você começa a lidar com interações humanas é que o número de variáveis tendem ao infinito, né? São muitas variáveis, né? Você pode estar em bom humor no dia, você pode estar em bom humor no outro, tem 300 milhões de coisas que você não controla no seu dia a dia, né? Então, acho que a parte de teoria dos jogos fala muito com uma outra coisa que eu acredito muito, até como filosofia de vida, né? Que probabilidade é a linguagem do universo, no final das contas, né? E dentro de probabilidade, você não vai saber exatamente a probabilidade de tudo, né? Você pegou o carro, você veio para cá hoje, você antes de sair de casa, você calculou, não, eu tenho a probabilidade de ter um acidente de carro de 0,001%. Você não calculou, você tem uma intuição mais ou menos do que é esse cálculo, né? E com essa intuição que você tem, que às vezes ela é certa, às vezes ela é errada, né? Você toma decisões ao longo da sua vida. Isso tem tudo a ver com teoria dos jogos, né? Porque teoria dos jogos é o lado da matemática que estuda exatamente essa interação entre jogadores, né, entre os seres humanos, no final, como é que eles tomam decisão
dado a visão que eles têm de mundo, dado a informação que eles têm e dado que eles conhecem dos outros jogadores também, né? Que, de novo, traz um grau de complexidade, porque muitas vezes você não tem informação, e a gente vai entrar no detalhe, a gente fala sobre isso, você não tem informação completa, você não sabe exatamente o que está acontecendo, às vezes é até pior, você acha que você tem informação completa, você toma a decisão baseada naquilo, e no final você vai saber que a decisão que você tinha, que a informação que você tinha, ela não era completa. Isso acontece muito no mercado financeiro, né? No mercado financeiro, você vê, o pessoal começa a tradar, é um negócio que não tem abertura, porta de barreira de entrada quase nenhuma, né? Então, qualquer pessoa pode abrir uma conta, uma corretora, aqui, lá fora, e começar a operar do dia para a noite, né? E começa a operar e acha logo nisso, não, já tem tudo, tem os preços, tem tudo que eu preciso aqui, né? Tem um monte de análise, tem todos os relatórios, e começa a operar sem dar conta de que está competindo com grandes hedge funds e grandes players que têm 2 ou 3 ordens de magnitude mais informação e experiência do que eles têm, né? Esse é outro tema que a gente vai falar sobre soma zero, né? É um jogo também de soma zero, que para um ganhar, o outro tem que perder. Então, a teoria dos jogos é fascinante, eu acho que explica muita coisa dentro do Bitcoin, ainda mais quando a gente olha o que está acontecendo hoje em dia, as discussões que a gente tem, né? Então, tem bastante coisa legal para falar sobre isso. Começando com uma introdução assim, talvez seja simples, para depois a gente entrar nos conceitos mais específicos. Na minha cabeça, o melhor jeito de explicar em uma frase o que é a teoria dos jogos é: eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Ou seja, tem muitas vezes que a gente vê o pessoal propondo a primeira ação sem entender que toda ação gera uma reação e que os outros players também são inteligentes. Isso é uma coisa que é comum, assim, seja em política, seja em economia, seja em sociologia, qualquer coisa que você vê, o pessoal sempre dá a ideia de alguma coisa e fala, isso aqui vai acontecer. E eles nunca computam como vai ser a reação das pessoas a partir do momento que isso acontece. E assim, sei lá, isso me passa muito na cabeça quando eu penso em política e aquelas medidas mais ingênuas, tipo, por exemplo, controle de capitais ou taxar os ricos. Uhum. Os ricos entendem que eles vão ser taxados e eles vão se proteger, eles não vão ficar parados. O sistema, ele não está estático, ele está em um equilíbrio dinâmico, que ele pode se mover, ele pode mudar de equilíbrio, assim. Exato. Então, você trouxe alguns pontos aí que são legais de falar. Uma das coisas que você vê muito quando você fala sobre Bitcoin, né? Bitcoin é uma revolução individual. Ela começa, graças a Deus, ela começa do indivíduo, né? Ela não começa de corporações, ela não começa de governos, e eu acho que vai seguir essa ordem, né? E tem seguido. Os indivíduos adotam, os indivíduos entendem, as corporações adotam, as corporações entendem, e por último, os Estados-nação vão entender e eventualmente vão ser forçados a adotar, porque aí não tem saída, tem que adotar de qualquer maneira. E quando você fala de uma revolução individual, né? Muita gente sempre me pergunta, não, mas peraí, então, se é uma revolução individual, quem que vai estar coordenando esse negócio, né? Como é que você vai ter certeza que as ambições pessoais elas vão gerar aquilo que é o melhor para o coletivo, né? E, de novo, é um ponto super interessante de teoria dos jogos, né? Que você estava falando. Eu acho que à medida que as pessoas tomam as decisões, né, elas vão tomar, lógico, com seu interesse pessoal em mente, mas nesse caso específico do Bitcoin, os interesses pessoais levam a uma descentralização e a um coletivo que é melhor para todo mundo na esfera da moeda. A gente acaba com uma moeda que ela é muito melhor por ela não estar centralizada e ela está descentralizada. Porque o ser humano é simples, no fundo. Você estava falando de Hayek e Keynes. No fundo, a natureza humana, a gente gosta de se ver como um floquinho de neve especial, mas a gente é muito banal. A gente quer abrigo, a gente quer alimento, a gente quer companhia, seja amigo, seja mulher, para quem é mulher, homem, etc. A gente quer coisas que são muito simples e que todo mundo quer mais ou menos as mesmas coisas. Então, não é que você consegue adivinhar o que cada indivíduo vai fazer, mas, em média, você consegue adivinhar o que o todo vai fazer. Sim, é exatamente isso, né? E tudo isso se equilibra muito na teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos tem uma série de subteorias, né? Que chegam exatamente a essas conclusões no final das contas, né? Assim, uma das coisas que a gente fala muito sobre o Bitcoin a gente vê se mudando toda hora. Será que o Bitcoin tem que ir para o lado do Ethereum? Será que tem que virar Proof of Stake em vez de ser Proof of Work? Tem 300 bips abertos, né, de modificações. Como é que você vai justificar as modificações? Elas se equilibram, elas não se equilibram, né? Então, de novo, isso está no coração de tudo aquilo que é relacionado ao Bitcoin. É um pouco mais filosófico, é um pouco mais... que é até diferente de tudo aquilo que a gente normalmente discute. Até eu, né? Você entra lá no Nakamoto Portfólio,
não tem quase nada lá de teoria dos jogos, assim, embora eu possa argumentar que tudo está baseado na teoria dos jogos, né? Mas é mais modelagem, é mais framework, é mais research mostrando preços, né? Só que são coisas visuais mais fáceis de entender e mais fáceis de ser interpretadas. Não, é só um adendo aqui que a gente está falando muito no sentido humano. Mas, assim, teoria dos jogos é um negócio que eu aprendi por conta de biologia evolutiva quando eu estava estudando evolução. Ou seja, no fundo a gente falou de interações humanas, mas qualquer interação entre mamíferos sociais já leva em conta a teoria dos jogos. Tem, tipo, um paper muito clássico na biologia que é o que acontece quando um morcego sai para caçar e ele não consegue um pouquinho de sangue. Os outros morcegos vão doar sangue para ele. Por quê? Porque eles já conseguem ter memória o suficiente para reconhecer indivíduos. O que significa que eu estou doando meu sangue para você como um seguro, porque vai que da próxima vez eu saia e não consiga sangue. Daí eu vou pedir para você e você vai me dar. Se quando eu pedir para você, você não me der, eu nunca mais te dou. Ou seja, tem toda essa história de o ser humano faz isso muito melhor, claro, mas na verdade é uma coisa que emerge a partir do momento que você consegue ter repetição e memória, basicamente. Ou seja, esse é o primeiro conceito do teoria dos jogos, né? Que você precisa ter repetição, ou seja, se eu for ter só uma interação com o Rafa, eu não tenho motivo nenhum para, desse ponto de vista, para ser legal com ele, porque isso não vai me trazer um problema na próxima interação. Então, vamos falar que você é bonzinho comigo, eu posso não ser bonzinho com você, tirar vantagem, que isso não vai me punir na próxima interação. Sim. E aí, na biologia evolutiva, tem muito isso. Como os jogos são sequenciais, tipo, a melhor estratégia evolutiva que emerge, isso o pessoal fez vários estudos, paper, pediu para todo mundo mandar artigo, mandar sugestão de teoria, de estratégia evolutiva, e realmente colocava como simulação umas para lutar contra as outras, numa arena hipotética, para ver qual saía vencedora. A que saiu vencedora chama altruísmo recíproco. Altruísmo recíproco é basicamente o quê? Eu começo sendo legal e depois eu sou recíproco. E aí, não sei, no fundo, isso fala da natureza humana. Tipo, a grande parte da natureza humana, as pessoas são boazinhas. Tem algum predador, tem algum psicopata, mas no longo prazo, a maioria das pessoas são boazinhas e quando a pessoa não é boazinha com você, você começa a ser recíproco. Então, assim, sim, a gente nunca vai adivinhar se a pessoa que você está falando é a psicopata ou se ela é boazinha, mas, em média, você consegue, sim, estimar que a natureza humana vai reagir a esses incentivos. Se os incentivos estiverem bem alinhados, o incentivo é para você ser altruísta e recíproco. Então, é uma coisa que, não sei, ela tem muito a ver com Bitcoin, ela tem muito a ver com economia, a gente sempre usa isso como argumento, mas, na verdade, a teoria dos jogos explica qualquer interação entre mamíferos sociais. Sim. O que você comentou aí, tá, assim, tem bastante coisa para destrinchar aqui, mas eu acho que o mais interessante disso tudo é que a gente chega à conclusão que a ética ela é natural a todos nós. 100%. Ela emerge em grupos sociais. Exatamente. Ela não é humana, ela não é nem, sabe, ela não vem da religião, ela não vem nem dos macacos. Ela é anterior. Tipo, orcas têm ética, leões têm ética, é a ética deles. Exatamente. Mas tem. E a ética emerge antes disso tudo. E isso leva a uma outra conclusão, que é, a partir do momento que você começa a intervir na interação entre os humanos, né? Acho que era Mises que falava, né? Que toda interação entre seres humanos ela deve ser voluntária, ela não deve ser imposta, né? A partir do momento que você começa a impor, que é isso, a partir de amanhã, cara, socialismo, você vai ter que trabalhar nesse lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você quebra essas interações humanas, você quebra toda essa linha de incentivos e você pode argumentar que você quebra a ética, né? Porque, de novo, os incentivos, teoria dos jogos, de novo, você, a partir do momento que você sabe, bom, se eu trabalhar ou se eu não trabalhar, não vai fazer diferença nenhuma, porque no final do mês eu vou ter um cheque aqui, eu sou funcionário público, eu sei que eu vou receber de qualquer maneira, a sua decisão pessoal, a correta, é você trabalhar menos, não é você trabalhar mais. Enquanto que o empresário sabe que se ele não trabalhar o que ele precisa trabalhar e ele não fizer o que ele precisa fazer, no final do mês ele não vai ter dinheiro para pagar as contas e para prover o sustento para a família deles, né? E aí aqui dentro, né, você mencionou uma outra coisa, primeiro conceito de teoria dos jogos, né? Você tem dois tipos de jogos que você pode fazer, né? Você tem jogos que são simultâneos e você tem jogos que são sequenciais, né? Jogos simultâneos, só para a gente começar a colocar alguns parâmetros para depois a gente chegar no Bitcoin, né? Jogos simultâneos. O que é um exemplo de jogos simultâneos? Pedra, papel, tesoura, né? Em que eu vou tomar uma decisão sem saber exatamente o que você vai tomar. Então, vou falar pedra, papel, tesoura, vou jogar uma das três opções, né? Sem saber exatamente, não tem informação nenhuma, né? Você sabe que eu vou colocar pedra.
Então, isso talvez já seja uma informação, talvez já não seria um jogo simultâneo, seria um jogo sequencial, porque como eu já tenho informação de você do passado, então talvez o meu movimento de agora ele já será, já influenciará meu movimento no futuro, né? Então, os jogos sequenciais e simultâneos são exatamente o jogo sequencial, que é um outro exemplo, é o xadrez. O xadrez, você joga eu vou mexer meu peão, você vai mexer o seu peão, e a partir daí você vai ter uma série de decisões tomadas em cima disso. Toda a história do xadrez, né? No vácuo que nem pedra, papel, tesoura, que... Não. Grande parte, quando a gente fala do Bitcoin, você fez referência a isso, né? Só para voltar, são jogos sequenciais, em que a gente tem conhecimento de tudo que foi feito, até antes de Satoshi, né? De que foi feito a história, humanidade, política monetária, quantas vezes a política monetária mudou, como o dinheiro quebrou várias vezes, né? Onde a gente chegou hoje, por que o dinheiro digital nasceu, por que não nasceu antes, né? A gente precisava ter o computador, a gente precisava ter redes centralizadas, a gente precisava solucionar uma série de problemas de criptografia que foram solucionados, a gente precisava... o Satoshi está sentado no ombro de gigantes, né, de tudo que foi feito antes dele. A gente só pôde começar a jogar esse jogo sequencial do Bitcoin depois que todos esses fatores aconteceram. Pensa o seguinte, né? Se eu pegasse hoje o Caio, tirasse daqui, a gente inventa uma máquina do tempo, e eu te jogo em 1800, você não teria condição de inventar o Bitcoin. Porque você não tem... com todo o conhecimento você tem todo o conhecimento do Bitcoin. Eu talvez não soubesse fazer fogo. Sabe? Você vai lá lascar pedra, você não sabe. Exato. Então, de novo, a gente está sentado no ombro de gigantes e um monte de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e o Bitcoin só pôde nascer na hora que nasceu, por tudo que aconteceu, porque tinha acabado de passar a crise também, então por uma série de circunstâncias que precisavam vir a acontecer, né? Eu acho que quando a gente olha grande parte dos jogos que a gente joga no Bitcoin, eles são, por definição, jogos sequenciais, né? Dado uma série de informações que você tem, dado onde a gente está. E quando eu olho, uma outra coisa que quando você para pensar, quando você começa a analisar jogos sequenciais, é que tem um conceito de indução reversa, né? Que você tenta chegar onde eu quero chegar. Eu quero chegar no checkmate, no xadrez. E aí você pensa para trás, você pensa 5, 10 passos para não, se eu fizer isso, talvez o Caio faça isso, então eu vou mexer para cá, porque talvez ele mexa para cá, e daqui a 10 passos, se tudo der certo, eu vou estar lá na frente, né? Quando você para pensar do nosso lado no Bitcoin, né? A gente já tem a mente de que hiperbitcoinização ela vai acontecer em algum momento. Eu não sei se vai acontecer em 5 anos, eu não sei se vai acontecer em 15 anos, não sei se vai acontecer em 100 anos. Mas eu acho que a rede hoje ela já é forte o suficiente para eu ter assim, uma probabilidade muito grande de acertar que daqui a 100 anos ela vai estar aqui, né? A gente tem redes bem mais fracas de troca de arquivos, né? Que nasceram em peer-to-peer lá atrás, que tentaram banir de qualquer maneira, e até hoje continuam aí porque são descentralizados. Então, exato. Exatamente isso. Está aí até hoje, tentaram banir de todas as maneiras, porque é muito simples de você rodar, né? O Bitcoin, eu tenho um nó rodando aqui, você vai ter um nó rodando na tua casa. Se todos os mineradores aparecerem, eu vou arrumar uma maneira de minerar, porque eu vejo valor nisso, né? Então, eu acho que essa probabilidade, quando a gente fala lá do modelo de Schrödinger, né, que a gente joga as probabilidades do Bitcoin não existir, do Bitcoin ir para a hiperbitcoinização, na minha cabeça, o caminho para a hiperbitcoinização ele já existe, né? Então, quando você para pensar na backwards induction, né, que você vai, quais são os passos para isso acontecer? Tem muita coisa que eu vejo acontecer hoje que são passos que eu achei que ia acontecer daqui a 10 anos. Não estou exagerando, né? A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas sem dúvida. Desde que eu estou no Bitcoin, tudo acontece mais rápido do que eu imaginava. Seja El Salvador, seja que a gente vai entrar daqui a pouco também com Trump. Tudo isso, para mim, assim, vem muito mais rápido. É assustador o quão rápido vem, né? Parece que você é capaz de imaginar, daqui a 1 ano ou 2 vai estar acontecendo e não daqui a 10, 20 anos. Sim. Mas só para antes de fugir da pauta em si, e o que são jogos cooperativos e não cooperativos? Só para a gente terminar de definir o que é a teoria dos jogos, para daí se aprofundar. Eu, assim, pulando um pouco para a conclusão, e eu vou explicar, mas eu acho que dentro quando a gente fala de Bitcoin, é Bitcoin com a letra maiúscula que eu estou falando agora, né? A rede do Bitcoin, são todos nós que estamos envolvidos no Bitcoin, no protocolo, o ecossistema como um todo, né? Eu acho que onde a gente está hoje em dia, a grande maioria dos jogos que a gente vê dentro do Bitcoin, eles tendem a ser jogos cooperativos. O que são jogos cooperativos? São jogos em que várias pessoas elas sabem que elas trabalhando juntos e trocando ideias e tentando chegar naquela solução, que é a solução que é melhor
no geral, eles vão chegar no melhor outcome para eles individualmente. Né? Porque você falou, ninguém faz isso por motivo altruísta, todo mundo vai fazer isso porque sabe que no final é o melhor caminho para eles, é o melhor caminho para o Bitcoin. Então, jogos cooperativos são jogos como esse, que a gente senta, a gente vai poder coordenar, pensa sobre os BIPs, né, que a gente falou dos BIPs. O BIPs é um jogo cooperativo, onde vai lá um desenvolvedor, vai lá, escreve o BIP, fala, eu acho que o protocolo tem que mudar dessa maneira, acho que tem que colocar o opcat, seja lá que raio seja, né, e é colocado para discussão, várias pessoas entram e conversam sobre aquilo, fazem sugestões, né, criticam no Twitter, cada um vai colaborar da maneira que pode colaborar, né? Então, o desenvolvedor vai colaborar do lado do software, vai falar assim, não, eu sei programar, então talvez isso aqui a gente faça em 3 linhas de código, em 10 linhas de código, né? A pessoa que vem com a ciência política na cabeça vai vir com uma mentalidade diferente, fala, não, mas se a gente fizer isso, talvez isso aqui impacte essa pessoa assim, esse indivíduo assim, vai pensar dessa maneira, né? E é outra beleza do Bitcoin, né? Que ele é totalmente multidisciplinar, né? E por isso ele é para todo mundo, né? O geólogo chega no Bitcoin, né? O cara do mercado financeiro chega no Bitcoin, o economista chega no Bitcoin, o matemático chega no Bitcoin, né? O dentista chega no Bitcoin, todo mundo acaba chegando no Bitcoin porque ele é multidimensional e o dinheiro afeta todo mundo, no final das contas, né? O dinheiro é a tecnologia, que é a melhor tecnologia que a gente tem hoje de poupança, né? Eu acho que é o Bitcoin, qual a melhor maneira que você tem de poder armazenar o fruto do seu trabalho, né? Cada um de nós vai trabalhar e vai contribuir para a sociedade e vai receber, e por isso você tem que guardar isso de alguma maneira, e de novo, o melhor lugar para isso seria o Bitcoin, né? Jogos não cooperativos, né? Aí vem o clássico exemplo do dilema do prisioneiro, né? Onde você ou não quer colaborar ou não pode colaborar, né? Então, no dilema do prisioneiro, por exemplo, 2 pessoas são presas, né? Elas cometeram, não se sabe se elas cometeram um crime ou não, né? E aí é dado para cada um desses a opção de falar, olha, você pode falar que você cometeu o crime, confessar, né? Ou você pode não confessar. Se nenhum dos dois não confessarem, é melhor outcome, os dois saem, vão embora porque não tem um culpado, né? Se você confessar, eles falam, não, se você confessar, a gente vai cortar a tua pena, né? E ele não sabe o que o outro... E se você confessar e o outro não confessar, né, você vai ter uma pena mais branda. Então, o outcome disso é um pouco paradoxo, né? Ele acaba sendo... Nesse caso, as decisões individuais levam ao que seria uma pior decisão se eles tivessem colaborado e os dois tivessem não confessado, né? Mas sabendo, eu não sei se o Caio vai confessar ou não confessar, então o melhor para mim é confessar. E aí os dois confessam e eles acabam com o outcome pior possível para todo mundo, né? Fala. Não, é que para mim isso tudo tem muito a ver com Bitcoin em qual sentido? Bom, a gente tem... Eu acredito que a grande maioria das pessoas que chegam no Bitcoin chega no Bitcoin para ganhar dinheiro. Tipo, em poucas palavras, tem aquele meme que eu vim pelo dinheiro, eu fiquei pela revolução. Qual é o melhor exemplo de jogo não cooperativo no Bitcoin? Bom, todo mundo meio que imagina quais são as carteiras do Satoshi. Certeza que se desse para acessar as carteiras do Satoshi, isso já teria sido feito. Ou seja, a impossibilidade de ter um jogo não cooperativo que faz as pessoas serem obrigadas a cooperar entre si. Sim. Sabe? Eu acho que idealmente todo mundo... Idealmente não, mas as pessoas gostariam, especialmente as mais hackers, mais versados tecnicamente, adorariam conseguir atacar o Bitcoin e extrair valor sem precisar colaborar. Isso aconteceu, né? Craig Wright tentou fazer isso pelo sistema jurídico, né? Ele falava, não, eu vou entrar pelo sistema jurídico porque eu vou conseguir mudar ele falou abertamente, eu não acho que o Satoshi tem direito às moedas dele, que essas moedas deveriam ser por decisão de corte passadas para mim, né? Num protocolo não descentralizado, né? Talvez isso acontecesse, né? E assim, toda a história de que acho que quando o BSV nasceu, tinha um pouco dessa especulação, de que ele estava nascendo para, em algum momento, o protocolo poder mudar, né? O Craig Wright mudar, e dentro do BSV, lógico, no Bitcoin ele não consegue fazer isso, mas dentro do BSV, ele conseguiu mudar a legitimidade dessas moedas que passasse para ele, e não, porque ele se dizia Satoshi, não Satoshi. Mas se ele fosse Satoshi, não precisaria ter feito nada disso, ele simplesmente assinava, exatamente, das transações originais, dos UTXOs originais, né? Então, tudo isso
E uma outra beleza que não é exatamente relacionada à teoria dos jogos, né, mas ao conceito de antifragilidade, né, que sai exatamente disso, é o resultado de todos esses jogos, né, que à medida que você tem mais ataque, o Bitcoin sobrevive a esses ataques, né, o Bitcoin sobreviveu a vários ataques, né, maiores blocos, várias forks aí da rede, né, cada vez que isso acontece, a gente sai do outro lado, o Bitcoin sai ainda muito mais forte do que estava anteriormente, né. Mas tudo acontece, assim, a gente já viu acontecer e vai continuar vendo acontecer. Acontece talvez com menos frequência, né? Mas eu acho que vai acontecer em escalas maiores. A gente vai ver nações, em algum momento, não sei se vão chegar a entrar a guerra, mas brigando por Bitcoin. Isso vai acontecer, isso é inevitável, né? Dado que vai ser o ativo mais valioso do mundo, porque ele não pode ser diluído como outros ativos, ele não pode ser minerado como os outros ativos, né? A gente sabe, o que a gente falou no início, até o Bitcoin ser conhecido, a gente não tinha como criar uma commodity onde você saberia que o supply máximo estaria dado, né? O próprio ouro, a gente não sabe, assim, tem gente que argumenta, pode ter ouro em meteoro, não sei, pode ter uma reserva nova de ouro que a gente não acha, que não achou ainda, isso tudo pode acontecer, a gente não sabe exatamente qual é a oferta. A gente nem precisa disso, né? Com ouro a gente só precisa que o preço suba, que o próprio rejeito da mina de ouro já passa a ser possível se rebeneficiar ele e extrair. Tipo, a questão da escassez do ouro é muito relativa perto do Bitcoin. Sim. Tipo, o pessoal falava que o ouro tinha oferta inelástica, porque ainda não existia um conceito de oferta inelástica de verdade. A gente tem hoje o conceito de oferta puramente inelástica, né? Não adianta, a gente jogou quase 10 exahashes na rede do Bitcoin e não mudou absolutamente nada, né? A gente simplesmente está pegando Bitcoin, outro conceito de teoria dos jogos que a gente vai chegar, é o jogo de soma zero, né? Assim, a gente começa a minerar mais, não é que vai ter mais Bitcoin, a gente está tirando Bitcoin que seria minerado pela Marathon, pela Iron, seja lá por quem for no final das contas, né? A gente está achando esses blocos antes deles encontrarem, né? Isso é revolucionário, né, cara? Se a gente para pensar, né, o conceito de que você tem, pela primeira vez na história humana, você tem um ativo que não importa quanto mais força seja utilizado para minerar esse ativo, você não vai conseguir mudar a oferta monetária, né? A oferta monetária é dada, em código, né? A cada 2 semanas a dificuldade muda exatamente para poder rebalancear o sistema e talvez vá sair um pouquinho mais rápido, porque o tempo médio não é entre 10 minutos, ele acaba sendo 9,8 minutos, alguma coisa assim, mas você, em vez de chegar em 2.140 nos 21 milhões de bitcoins, você vai chegar um pouco antes, mas se você comparar isso com qualquer outra commodity que a gente teve no mundo, petróleo, né, todas essas são super valiosas, ouro, diamante, isso não existe, né? Diamante hoje em dia se faz diamante sintético, é um pouco diferente, lógico, mas assim, não chega perto do que a gente tem hoje, né? Eu estava até conversando, essa semana saí aqui na Tangente, a gente vai voltar. Você imagina o seguinte, imagina que a gente está num universo paralelo, né? A teoria dos multiversos, né? Já existe um universo paralelo em que o Bitcoin já foi adotado, já teve hiperbitcoinização, o mundo inteiro usa o Bitcoin como moeda, né? É um mundo como o nosso, mas a única diferença é que esse mundo já usa o Bitcoin no dia a dia. Eu não gosto nem de falar que usa no dia a dia, porque você começa falando dia a dia, as pessoas pensam como meio de pagamento, né? Que o meio de pagamento ela é uma consequência da reserva de valor, né? Mas voltando para a reserva de valor, o Bitcoin já é tecnologia de poupança desse mundo, todo mundo sabe que o fruto do trabalho deles é colocado em um ativo que é escasso, que é com política monetária totalmente previsível, escrito em código, já tem 15 anos de histórico, né? Imutável, a política monetária do Bitcoin nunca mudou, né? Você olha a política monetária do Ethereum, já mudou 8 vezes e com um roadmap de mudar mais não sei quantas vezes, né? E eu virasse para esse mundo, vamos supor que eu entro lá no Twitter dele e falo assim, tem uma solução excepcional para vocês aqui, que a gente vai mudar, que é uma solução muito melhor do multiverso que eu venho, em que eu vou eleger 11 pessoas, aliás, eu não vou nem eleger, são 11 pessoas que a gente vai pegar de algum lugar, e eles vão coordenar a política monetária para todo mundo, e eles vão tomar a decisão das políticas monetárias para todo mundo no mundo, e eu me chamar de maluco. Eu falo, você está totalmente louco, isso não vai acontecer nunca, né? O que eu acabei de explicar para você é como o Fed funciona, né? Eu acho que ainda tem um fator que essas 11 pessoas geralmente são senis, idosas. Eu escrevi um texto uma vez que eu comparo essa mesma sensação de como estranho é esse sistema com o oráculo. Porque assim, a gente hoje em dia olha para a Grécia, olha para o pessoal do passado e, nossa, que estranho, né? O pessoal gostava de oráculo, eles pautavam todas as decisões da vida de acordo com o que o oráculo fala que vai acontecer. E essas mesmas pessoas não percebem que é exatamente como a gente vive hoje em dia, e o Fed é o nosso oráculo. Sim. Eles falam o valor do dinheiro.
Ô, Caio, você já viu aquele episódio do South Park? Não é sobre decisão política monetária, é sobre bailout, né? Que eles decidem vão fazer. O Fed decidindo se vai fazer. Corta a cabeça da galinha. Aí corta a cabeça da galinha, solta a galinha no meio do mapa, né? Que tem uma roda, né? Que tem vários outcomes, né? Aí onde a galinha morre. Esse episódio é genial. É genial. E é a definição do oráculo, né? Exatamente essa. E é exatamente. Então, isso não teria acontecido nunca, né? Por que a gente acha... Aí você vai conversar com o Norm hoje em dia e ele acha um absurdo você falar sobre hiperpetitionização. Como que isso vai acontecer? Isso não pode acontecer nunca. Essas pessoas, os governos sabem melhor, né? Eles sabem distribuir e não sabem. Assim, está provado já pelo histórico todo que a gente tem, de que, afinal de contas, o governo não produz nada. Ele distribui porcamente, né? Uma das coisas, quando eu trabalhava lá no mercado financeiro, assim, duas coisas que sempre me incomodavam quando eu via, assim, mas sabe daquelas coisas que você vê no dia a dia, você fala, isso não parece estar certo, mas você não questiona muito, porque já é o normal, né? Uma é quando você tinha decisão do Fed, né? Eu trabalhei tanto na Goldman quanto na Merrill Lynch, né? Lá nos Estados Unidos, né? E nos dois lugares era igual. Aliás, todo lugar no mercado financeiro era igual. Tinha decisão do Fed, cara, Merrill Lynch tinha um trading pit que era do tamanho de um campo de futebol. Você imagina uma sala gigantesca, traders para todo lado, era tipo uma arquibancada assim, quadrada, né? Então, descia de cada lado. Eu não me lembro os números, mas eram tipo quase 300 pessoas sentadas num lugar gigantesco, uma coladinha do lado da outra, né? Tava para sair decisão do Fed, se eu soltasse assim uma agulha, eu ouvi o barulho da agulha, todo mundo parado, vidrado, olhando para a televisão, esperando a decisão do Fed, né? Quer dizer, o mundo gira em torno dessa decisão. E outra coisa que sempre me incomodou muito, como não é nem só a decisão, desculpa te interromper, mas vamos interpretar a fala do cara do Fed. Vou chegar lá. Tá explicando, tipo... Então, a política monetária, eu falei tudo isso porque a política monetária, não só ela não é escrita em código, ela não é aberta, ela não é transparente, como eles tentam, por prática, fazer ela obscura, fazer ela ser cada vez menos difícil de interpretação pelo mercado, né? E você vê isso, né? Pega um gráfico mostrando o histórico de Fed Funds, né? Onde que os Fed Funds, taxa sobe, taxa cai, né? E olha em cada um desses pontos como é que as curvas de expectativa de Fed Funds estavam. O mercado nunca acerta, né? E não é que o mercado nunca acerta porque ele é burro, o mercado nunca acerta porque o direcionamento do Fed ele nunca é correto, né? Volta em 2020. O Powell falava, a gente não está pensando em pensar aumentar a taxa de juros. E agora ele está falando, a gente está pensando em pensar em cortar. Agora já começou a dar um sinal de talvez, né? Mas... Não, só daí, todos os bancos que quebraram ano passado, Silicon Valley Bank, todas essas perdas não realizadas, é justamente o ponto porque eles acreditaram no Fed. Tipo, você pode falar que é responsabilidade? Pode ser, mas supostamente eles estavam investindo no ativo mais livre de risco possível dentro do dogma que eles operam. Sim. Não, você olha, se você era um fundo de pensão em 2020, né, você tem que alocar capital, eles estavam comprando vários títulos com juros negativos, né? Isso é uma aberração de uma aberração. Assim, não poderia existir, né? Mostra que o sistema de política monetária está totalmente quebrado, né? Quando você tem juros reais, juros negativos. Juros real negativo a gente sempre tem, né? Mas juros negativos. Juros real negativo a gente tem hoje, inclusive, né? Porque a inflação que a gente vê não é a inflação correta, né? Então, eu acho que quando a gente olha isso, né, e a gente vê tudo que acontece, né? Vou voltar para o meu ponto original, né? Quando a gente faz por indução reversa e vê a hiperbitcoinização, né? E eu vejo tudo isso no meio do caminho, eu acho que é um caminho natural que a gente vai seguir como humanidade. Vai ser muito bom, né? Vai ser muito melhor para a humanidade ter um dinheiro que é separado do Estado, né? Assim como você tem a religião que é separada do Estado. Assim, o Estado não tem que se meter na sua vida pessoal, o que você acredita, o que você não acredita. Isso é problema de cada um de nós, né? Você não quer acreditar em nada, não tem problema, você quer acreditar. Mas o Estado não pode ir lá e tipo, não, você tem que acreditar no meu Deus, que é o Deus do Estado. Hoje, para todo mundo, isso parece um negócio totalmente fora do normal, né? Por que você acha, então, que o dinheiro não deveria seguir o mesmo caminho? Deveria, né? E, bom, a gente falou bastante dos jogos, só faltou um conceito para a gente seguir na pauta, que é o tal do equilíbrio de Nash. Como você descreveria, definiria o que é o equilíbrio de Nash? Então, equilíbrio de Nash, ele é uma situação onde nada que você possa fazer, né, volta para o indivíduo, né? Nenhum passo que você possa fazer vai te levar a um outcome melhor do que você já tem hoje, né? Na verdade, ele te levaria para um outcome pior. Então, você chega num ponto de equilíbrio que, dado toda a informação que você tem, dado o sistema que você conhece, não tem nada que você possa fazer a não deixar o sistema
do jeito que ele está, né? E isso é uma discussão que acontece muito dentro do Bitcoin, né? Quando a gente fala de ossificação. O Bitcoin vai se ossificar, e uma definição, o que é ossificação? Né? Vou falar de ossificação primeiro, aí a gente volta para o equilíbrio. Dentro de software, quando você fala que o sistema está ossificado, você quer dizer que o código ele não vai ser mudado mais. Né? Aquele código que você escreveu, ele já é estável o suficiente em que mudanças que você vai fazer, você vai ter muito mais a perder do que a ganhar. Né? De novo, voltando ao equilíbrio de Nash. Né? Uma das coisas, eu adoro programar, uma das coisas que você logo vê em programação é que nunca tem coisa simples. Né? Só assim, vou fazer aqui, vou mudar a cor desse texto aqui de vermelho para verde, negócio super simples, às vezes mas às vezes essa mudança que você fez tem consequências, porque software depende de várias coisas, né? Ainda mais quando você fala de sistemas complexos, né? Então, às vezes, uma mudança pequena que você faz acaba desencadeando coisas que você não estava esperando. Então, em software, você está sempre equilibrando, né? Features, você tem features novas, o verde é muito melhor do que o vermelho, então vai ficar muito mais bonito na minha página, com potenciais consequências da mudança daquele feature, né? Você está sempre equilibrando as duas coisas. A ossificação é quando você chega num ponto que você não consegue ver como nenhum feature adicional que você vai adicionar para aquilo vai, na verdade, justificar o potencial risco que você vai ter do outro lado. Vamos voltar para o Bitcoin. Quando eu falo de Bitcoin, o pessoal fala, o Bitcoin está ossificado como um todo. A gente tem que quebrar. Eu acho que o Bitcoin como um todo nunca vai estar ossificado. Nunca. Sempre vão ter coisas que vão estar mudando dentro do Bitcoin. Ainda mais quando a gente fala do Bitcoin Network, você tem segunda camada, você tem várias coisas que não tem como estar ossificado. Sempre vai ter mudando. Mesmo no próprio protocolo do Bitcoin, ele nunca vai estar ossificado, porque sempre tem coisas novas para ser feitas e tem coisas que, assim, tem um custo de você mudar, que é muito documentação, por exemplo. O custo de você mudar a documentação é nenhum, praticamente, né? Tem algum custo que é marginal. Assim, os potenciais riscos de você mudar uma documentação são muito baixos. Ou mesmo um cenário hipotético de que, computação quântica, algo que todo mundo tem medo. Ou o mundo acaba se inventarem uma computação quântica e todos os códigos nucleares estão abertos para todo mundo, ou vão inventar uma criptografia quântica também. Sim. Bitcoin, antes de tudo, é um programa de computador, é um dinheiro programável. Então, talvez, nesse momento, você vai querer, vai ser fácil a comunidade inteira se convencer que faz sentido mudar a criptografia. Então, você pensar em ossificação, significa que isso não seria possível. Sim. Isso vai acontecer. Né? Eu tenho certeza que em algum momento, talvez não... Porque, teoria, assim, computação quântica é um negócio que é controverso por si só, tem gente que fala que nunca vai ser possível, tem gente que vai ser um negócio, fala que vai ser um negócio totalmente diferente, mas vamos assumir que vai acontecer. Né? A gente sabe que num horizonte de... E talvez não seja teoria quântica ou computação quântica, mas, sei lá, uma outra coisa vai acontecer. Computadores vão ser, sei lá, milhões de vezes mais rápido do que eles são hoje, e a gente vai precisar fazer essas mudanças, e as mudanças vão acontecer naturalmente. Né? Como você falou, se elas não acontecerem, todos os bancos do mundo vão quebrar, todos os códigos nucleares, porque são todos baseados na mesma criptografia. Né? Então, você está sempre equilibrando, de novo, o feature com o risco daquele feature. Né? O problema é que isso nem sempre é claro. Né? Como tudo aquilo que a gente falou dentro de teoria dos jogos, a informação ela não é totalmente aberta. A gente acha que a gente tem toda a informação, mas você sempre tem que parar para pensar que mesmo quando você acha que você mapeou todos os riscos, você tem uma série de riscos que você não está nem pensando ainda que eles possam existir. Você abre a porta para vários bugs que podem acontecer fazendo isso. O que eu acho que está perto da ossificação hoje em dia, que eu acho que assim, isso é um feature difícil. 21 milhões. 21 milhões, por exemplo, eu acho que está em equilíbrio de Nash. Né? Não diria de novo que ele está ossificado, mas eu diria que ele está em equilíbrio de Nash, que eu não acho que nada que possa acontecer dentro do protocolo vai levar a um outcome. Nenhum de nós, como indivíduos, pode fazer uma sugestão para mudar isso que leve a um protocolo de ser melhor. Então já morre aí, né? Não tem como protocolo ser melhor. O protocolo já é pior. Então o feature, pior, né? Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar.
pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Se a gente pensar que os indivíduos são automotivados, por que você ia querer diluir seu capital? Sim. E todo mundo que entrou no Bitcoin, especialmente, vamos falar quem entrou antes do ETF, todo mundo entende profundamente isso. Sabe? Todo mundo estudou, tem prova de trabalho, estudou 100, 200, 500 horas, ouviu sei lá quantos podcasts. Eles não vão querer só diluir o próprio poder de compra, porque essa é a premissa básica de tudo. Então, quando você fala de efeito de rede, né, isso fica mais e mais difícil, porque hoje em dia, isso seria fácil de ser feito quando era só o Satoshi e o Ralph Finney lá, se por alguma aventura eles falassem, 21 milhões é um número feio, vamos fazer um número redondo aí. Tem toda uma conversa sobre os 21 milhões. Vamos supor que eles inventam, falam, não, vamos mudar para 20. Eles poderiam ter feito, era uma mudança de código, os dois mudavam, implementou, acabou. Isso é impossível hoje em dia, porque o efeito de rede já chegou num ponto tão grande, né? O efeito de rede é mais uma das teorias, das consequências de teoria dos jogos, né? Que a partir do momento que o jogo é tão distribuído, a chance de você mudar ela é cada vez menor, né? Porque é o que você falou. Hoje, você tem muito mais gente que se beneficia, que se prejudicaria de uma mudança da política monetária que elas não prejudicariam. Só ilustrando essa questão de efeito de rede para quem está em casa. Você pode ter o tabuleiro de xadrez com todas as peças. E aí você, por algum motivo, acha que o cavalo deveria andar de outra forma. Ele não tem que andar em L, ele tem que andar de outra forma. Você pode achar essa ideia genial. Vai em qualquer praça, em qualquer lugar que o pessoal está chegando de xadrez e tenta jogar com as suas regras. Ninguém vai jogar com você. As regras originais têm um efeito de rede que você nunca vai mudar as regras do xadrez. Exato. Isso só não existe mais. Não é que o xadrez está ossificado, ele está nesse equilíbrio. Ele tem um efeito de rede que não permite esse tipo de mudança. Todo mundo que joga já traçou suas estratégias, já estudou em cima disso, já gastou seu tempo, seu proof of work para poder entender o xadrez dessa maneira. Você mudar isso, assim, você tem é um feature que não tem, o jogo vai ficar mais fácil, talvez, porque ele realmente o negócio é um exemplo ótimo, né? Eu vou chegar lá e falar assim, eu vou mudar o xadrez, né? Como todo mundo chega no Bitcoin e fala, vou mudar o Bitcoin, vou mudar o xadrez. É um negócio estranho, toda peça anda de um jeito, né? O cavalo pode pular por cima, pode andar em L. Pô, mata isso, né? O cavalo agora ele só anda reto. É um feature que, teoricamente, pode ser até melhor, né? Assim, o xadrez passa a ser mais fácil de ser explicado, eu consigo explicar o xadrez mais fácil para uma criança, talvez. Mas aí, quando você olha do outro lado, né? Assim, os potenciais riscos de fazer essa mudança são absurdos, tem risco de acabar com o jogo de xadrez, realmente pensaram aí de todos os jogadores de xadrez do mundo se revoltarem, mas não vou jogar esse xadrez, e vão fazer o fork deles e vão chamar, sei lá, de xadrez original, alguma coisa, e vão jogar o xadrez original deles, né? Exatamente isso. Então, dentro do Bitcoin, voltando aqui, eu acho que quando a gente fala de ossificação, acho que é um termo ruim, né? A gente tem que tentar achar os features que estão em equilíbrio, e equilíbrio de Nash eu acho que é a melhor maneira da gente pensar sobre isso, né? E os features que não estão em equilíbrio e que podem ainda estar sujeitos à mudança. Vamos passar por alguns aqui. Se tiver outros em mente, me fala. Mas Proof of Work. Proof of Work, acho que também já está em equilíbrio de Nash. Não tem por que mudar, né? Tem até o Ethereum mudou e foi um fork, foi para o lado. Eu acho que é um erro. Acho que isso é... Mas só mudou porque é centralizado. Né? Não centralizado. houve os mineradores. Imagina a quantidade de capital que os mineradores de Bitcoin, sua mining, por exemplo, colocaram para, de repente, o Satoshi voltar, porque não existe uma figura Vitalik na rede, Sim. E falar, não, pessoal, mudamos de ideia, na verdade, de fato, o Bitcoin está desperdiçando muita energia, não está melhorando o aquecimento global, mesmo mitigando emissões de metano, então vamos mudar isso aí. Isso é inviável. Inviável, não acontece. Não acontece mais. De novo, os potenciais benefícios que você tem são pequenos comparado com todas as perdas que você vai ter do outro lado. Você tem jogadores suficientes do outro lado que já estão convencidos que o jogo tem que ser jogado daquela maneira, que já gastaram proof of work deles para poder realmente estar jogando esse jogo, né? Que não tem interesse nenhum de fazer mudança no jogo. Então, para esse jogo ser mudado, é muito difícil. Então, eu acho que proof of work é outro exemplo assim, de um feature do Bitcoin que está muito perto, tá em equilíbrio. Hoje está em equilíbrio de Nash, né? Porque o equilíbrio também ele é dinâmico. Pode ser que daqui a... É o que a gente estava falando sobre SHA-256. Está em equilíbrio de Nash? Tá, não tem a menor dúvida. Tá? A criptografia do Bitcoin está em equilíbrio de Nash. Daqui a 3 anos, a gente vê que a gente está chegando próximo da gente ter um computador quântico, ele não vai estar mais em equilíbrio de Nash, né? Ele vai sair daquele equilíbrio, ele vai vir, porque os riscos de você não mudar esse feature passam a ser muito maiores, né, do que os riscos de você deixar do jeito que está. Então, você desequilibrou e você vai ter developers, eu participar nisso, né? Não, a gente tem que... Vamos subir o BIP 300 e não sei quantos aí, 400, não sei nem que número que a gente está, mas vamos subir o BIP novo aí para a gente
incluir criptografia quântica dentro do Bitcoin, e um ponto que estava em equilíbrio de Nash vai sair de equilíbrio de Nash, vai ser atualizado, e se tudo correr bem, ele gradativamente, isso não acontece do dia para a noite, ele gradativamente, porque as pessoas têm que tomar confiança de novo que isso está funcionando, você não teve nenhum bug, né? Gradativamente a gente vai voltar novamente para equilíbrio de Nash. A beleza do Bitcoin, de novo, é que por ser um protocolo totalmente descentralizado e que os incentivos estão todos abertos para todo mundo, você tem gente do mundo inteiro olhando, você tem as mentes mais brilhantes do mundo em matemática, em criptografia, em ciência da computação, em psicologia, em teoria dos jogos, que estão olhando o Bitcoin, que têm o incentivo de adaptar o Bitcoin, que vão estar lá opinando e tentando direcionar para um ponto que, de novo, dentro desses todos, vai voltar a estar dentro de equilíbrio de Nash. O que eu acho que é muito importante dessa mudança de palavra, né, do fundo de contextualização de como ver essa questão, é que ossificação, e aí você me corrige se eu estiver errado, talvez tenha uma outra visão, mas eu sinto que tem muito aquela cultura de desenvolvedor, que é o move fast and break things, né? Tipo, vamos sair programando, vamos tentar o máximo de coisas possível, vamos ver o que funciona. E eu imagino o quão frustrante é para eles toda essa questão de equilíbrio de Nash no Bitcoin. Então, assim, não sei, eu vejo a palavra ossificação como uma palavra que tem essa conotação negativa. A partir dos devs, porque eles de fato querem experimentar mais coisas, fazer mais coisas, etc. Sim. Mas para mim esse enquadramento como, não, esse sistema está em equilíbrio, mostra muito bem que não é uma coisa que, não, se ficou, virou um osso, a gente não vai mexer mais nada. É só uma questão que, talvez faça mais sentido olhar a mudança a partir de Layer 2 do que da Layer 1, porque a Layer 1 está em equilíbrio. Então eu gosto muito desse reenquadramento de palavras para usar para definir como as coisas estão. Por isso que eu adorei o Fio Podcast que você gravou e propus essa nossa conversa hoje, exatamente. Porque eu acho que esse termo ossificação, ele é muito... ele vem com vieses que não são os vieses que eu gostaria nessa discussão, basicamente. É um equilíbrio, né? E eu acho que a partir do momento que os programadores entendem que é um equilíbrio, né? Talvez seja mais fácil aceitar. E não é que, assim, as portas são totalmente fechadas, né? Vou dar um exemplo. Isso aconteceu... vamos falar em detalhe depois, mas eu vou entrar uma conversa um pouquinho lateral aqui. Um exemplo de uma coisa que não está em equilíbrio de Nash, o tamanho dos blocos. Eu acho que a gente está próximo do equilíbrio de Nash, tudo que a gente leva a crer até agora é que a gente está próximo do equilíbrio de Nash, mas é algo que ainda é muito discutido e você vê gente dos dois lados com argumentos muito bons, né? Eu vejo os argumentos dos dois lados, eu vejo argumentos bons, né? Eu acho que os dois vêm com prós e contras e nesse caso, se você não sabe exatamente o que vai acontecer, é melhor manter do jeito que está, mas enfim. Quando a discussão de aumentar o tamanho dos blocos, os Block Wars aconteceram, né? E para quem não leu o livro lá dos Block Wars, vale muito a pena ler, porque conta muita história do que aconteceu quando a gente estava se discutindo se aumentava o tamanho dos blocos, né? Um ponto para trás, para quem não entende, né? O problema hoje é que o espaço de blocos ele é limitado, né? Então, quando você começa a ter muita demanda por blocos, o mercado tem que clear, né? O mercado vai clear como? Taxa de transação subindo. Então, você chega em período de tempo que você tem um número limitado de transações que estão entrando no bloco com um preço muito alto, né? Com todo o que está acontecendo de descriptions, rooms, a gente viu isso acelerando, mas isso já aconteceu no passado em vários momentos. Então, chegou num ponto que muitas pessoas estavam discutindo, bom, será que a gente não precisa aumentar o tamanho dos blocos, né? Vamos aumentar o tamanho dos blocos, porque esse problema, no curto prazo, acaba. O problema de você fazer isso é que você aumentando o tamanho dos blocos, de novo, além de todas as consequências que a gente não conhece, né, das conhecidas, é que você aumenta o espaço de armazenamento dos blocos, né? Então, aqui, meu NOC está rodando aqui com um HD de 1 terabyte, já não estaria 1 terabyte, eu já precisaria ter 3 terabytes, talvez, né? Dependendo do tamanho do bloco que você aumentasse. E não precisa ir muito longe, você vê o que o BSV fez, né? De novo, voltando ao caso ruim de um fork, em que eles abriram o tamanho do bloco limitado, né? Que você podia gravar praticamente o que você quisesse, e quase ninguém roda um nó de BSV. E aí você perde um dos maiores features do Bitcoin, que é a capacidade que você tem de verificação das transações, né? O fato de que eu tenho um nó rodando aqui, quando eu vou broadcast uma transação minha, primeiro eu posso jogar para o meu nó jogar para a rede, eu sei que está sendo propagado da maneira correta, mas, além disso, eu consigo ver que todas as transações que estão vindo na rede são transações que são válidas, que estão acontecendo da maneira correta, né? E isso eu consigo fazer com um computador, com um Raspberry Pi, que custa basicamente nada, né? Com $300 você põe um nó para rodar, até menos hoje em dia você põe um nó para rodar, né? E
como o Bitcoin, de novo, é uma revolução individual, você precisa que os indivíduos sejam capazes de rodar seus próprios nós, né? Imagina uma situação em que os nós ficam tão caros que a única pessoa que consegue rodar um nó é um governo. Então você não vai, centralizou, você volta ao mesmo problema, que o governo pode chegar lá e falar assim, não, o Caio mandou essa transação aqui, entrou no mesmo pool, mas, cara, joga fora, porque, pô, eu não gosto do Caio mais, assim, vê o que ele fez, tá falando muito mal do governo, tira ele daqui, não vai entrar no nosso mesmo pool mais, acabou, Bitcoin morreu exatamente por causa disso. Então, os tamanhos do bloco, vou voltar só para... Falei isso tudo para voltar num ponto que eu tinha mencionado. Para os developers, eu acho que um caminho para se pensar... Primeiro, tem várias outras moedas no ecossistema que estão abertas, tudo arquitetura aberta, né? Então, se você quer fazer um feature novo, que é totalmente revolucionário, então, testa numa dessas moedas, testa em outro brand, se der certo, a arquitetura das outras moedas é aberta, a arquitetura do Bitcoin é aberta, eventualmente isso vai convergir, o que estava em equilíbrio de Nash vai sair de equilíbrio de Nash, porque o feature é tão bom do outro lado que ele vai entrar naturalmente no Bitcoin. Isso aconteceu, de novo, voltando na história, né? Litecoin implementou o Segwit antes do Bitcoin implementar o Segwit, né? Os developers de Litecoin correram para implementar, na época achando, não, pô, isso é ótimo para o Litecoin, porque vai tomar... Não tomou toda a rede, de novo, o pessoal, os developers do Bitcoin olharam e falaram, não, exatamente, isso aqui faz sentido, funcionou, copia, implementa no Bitcoin, foi implementado no Bitcoin, né? Isso é uma narrativa que existia bastante antes, que eu saiba, e que hoje em dia parece que se perdeu, que todas as altcoins, no fundo, elas são testnet do Bitcoin. Total. Isso é outra confusão que as pessoas fazem, né? Porque elas começam a pensar em sistemas monetários tradicionais e companhias. Então, eles falam assim, isso vai para o ponto de diversificação de portfólio também. As pessoas falam assim, não, comprei Bitcoin, eu tenho que diversificar meu portfólio. Eu tenho que comprar Litecoin, eu tenho que comprar Ethereum, eu tenho que comprar Shiba Inu, eu tenho que comprar tudo isso, porque eu não sei qual que vai dar certo, né? Isso é a mentalidade de quem compra Apple, de quem compra eBay, de quem compra essas companhias, que são arquiteturas fechadas, né? Você imagina que a partir de amanhã a Apple abre as portas para qualquer pessoa que possa entrar, qualquer outra companhia pode entrar lá dentro, tem acesso a toda a propriedade intelectual delas, a todos os sistemas, todos os códigos que estão abertos. Não vai acontecer do dia para a noite, mas a Google vai entrar lá, vai pegar todos os códigos, vai copiar o que precisa para a Google e a Google vai ficar cada vez... E é isso que acontece muito mais perto disso, que é o mundo das moedas, né? Que as moedas são todas de tecnologia aberta. Então, se a moeda XYZ, que é um argumento muito shitcoiners, né? A moeda XYZ é muito melhor que o Bitcoin, né? Tudo bem, você pode até achar isso, mas se isso for fato, né? A moeda XYZ, para ela ser base monetária comparada com o Bitcoin, ela tem que ser, por definição, arquitetura aberta, né? A partir do momento que ela é arquitetura aberta, eu vou lá copy-paste. É literalmente copy-paste. Eu copio o código e é muito mais fácil que corporação, né? Que você precisa trazer pessoas. Tudo aqui é copy-paste, literalmente. Eu copio o código daqui, eu colo aqui, pronto. O Bitcoin tem o mesmo feature, já que é tão bom. O Bitcoin tem o mesmo feature que as moedas. E por isso, né? Quando você passa para pensar que é a maneira moderna da lei de Grisham, né? A lei de Grisham fala que o bom dinheiro, ele espelha o mau dinheiro, né? E todo mundo corre para a melhor tecnologia de poupança que pode ter. Isso acontece com moedas, né? O brasileiro, se eu falasse para ele, você tem que tomar uma decisão para os próximos 10 anos, qualquer brasileiro, você diz assim, daqui a 10 anos, você tem que tomar uma decisão hoje. Você tem o equivalente a R$1.000 aqui na tua conta. Você pode fazer duas coisas. Ou você vai deixar em R$1.000 sentado aqui na tua conta, você não pode mexer. 10 anos você está na tua conta corrente. Pode estar R$1.000 em reais ou R$1.000 em dólar. Eu vou converter hoje para dólar e eu vou deixar em dólar. Eu não tenho a menor dúvida que a grande maioria dos brasileiros vão tomar a opção do dólar. O dólar é melhor dinheiro. A chance de você ter um dólar mais forte do que o real daqui a 10 anos é absurdamente maior, né? Então, a partir do momento que você tem um pouco desse conhecimento, é para onde você vai. Todo mundo tende a ir para a moeda mais forte, todo mundo tende a ir... Por que você não tem esses movimentos acontecendo do dia para a noite? Voltando para a teoria dos jogos. Porque a informação não está dissimilada de maneira, propagada de maneira igual para todo mundo, né? E Bitcoin tem esse problema, né? Porque para você passar... quanto tempo demorou para você passar do lado de no-coiner para ser bitcoiner, para depois realmente entender. O Saylor fala, né? Você precisa de 100 horas de estudo, no mínimo. No mínimo. Tipo, 100 horas, acho que você ainda nem está considerando que você quer entender a Lightning. Acho que é só a camada base e você nem quer entender tanto assim de mineração. Exato. Não, ótimo exemplo. Mineração. É um mundo totalmente à parte. Eu, ano passado, quando comecei a tocar a mineração da Swan, eu não tinha ideia, assim, você começa a olhar, o negócio é um mundo, incentivos diferentes, protocolos diferentes, desenvolvimentos diferentes, mas enfim. Então, eu acho que quando a gente estava falando, vou voltar
ossificação, devs. Daí a gente foi na tangente. Eu já fui na tangente também. Bom, deixa eu puxar então uma outra pergunta que quando você estava falando me veio na cabeça. Você deve ter visto uma polêmica recente do Saylor, quando ele estava no podcast What Bitcoin Did, que ele falou que não é claro para ele que você consegue manter o Bitcoin a melhor reserva de valor e, ao mesmo tempo, ele ser uma fonte de soberania. E, para mim, isso vem muito essa discussão que você falou do tamanho dos blocos, por exemplo, que é uma pergunta. Você só é soberano no Bitcoin se você tiver seu UTXO? Porque se sim, é matematicamente inviável acreditar que grande parte da população mundial vai ter um UTXO, vai conseguir interagir com um UTXO, vai ser menos, sei lá, de 5, 10% da população mundial. Isso ainda é chutando muito alto. E aí tem essa questão, mas tá, você conseguiria propor um fork e aumentar o tamanho do bloco, você consegue deixar mais pessoas soberanas, mas talvez você esteja sacrificando a descentralização por outro lado. Você acompanhou essa entrevista, essa polêmica no Twitter? O que você refletiu sobre isso? Quando eu olho esse tipo de discussão, volta um pouco do que a gente estava falando também. Eu acho que hoje, se a gente passou 10 anos, 10 é pouco, passou 30 anos, e a gente olha para o Bitcoin daqui a 30 anos, a gente vai olhar a data de hoje como se a gente estivesse na pré-história da pré-história do Bitcoin. Assim, desde o UX que a gente usa para assinar transações, né? Você para pensar, é um negócio complexo, né? Você precisa ter um hardware wallet que você vai lá, você liga no teu computador. Não é o UX que o usuário normalmente usa, né? Então, isso tudo vai melhorar, vão ter mudanças que vão acontecer ao longo do tempo que a gente não sabe nem o que vai acontecer. E eu acho que isso é verdade também no protocolo como um todo, né? Hoje, para você ser soberano, né, você precisa estar no Layer 1. Mas eu acho que tem assim uma probabilidade boa da gente ter layers 2, segunda camada, terceira camada, que vão te deixar soberano também, né? Você vai poder rodar um nó de uma Lightning, de um protocolo descentralizado suficiente, em que você sabe que aquele protocolo está apontando, ele aponta para a primeira camada e você tem condição de falar que aqueles bitcoins que estão ali dentro da primeira camada, eles fazem referência ao que está na segunda camada. Então, o Bitcoin nunca vai mudar no sentido de que são os 21 milhões, os UTXOs estão lá. Agora, como você dá soberania desses UTXOs para todo mundo, eu acho que ainda tem muita inovação para acontecer. E não aconteceu porque a gente não teve necessidade ainda. Hoje, todo mundo pode ter um UTXO. Né? Eu acho que a gente tem muita sorte de poder ter nossos próprios UTXOs. Né? A gente vai olhar, nossos bisnetos vão olhar e vão falar, o meu bisavô, ele tinha lá o UTXO dele. Ele tinha... Obrigado, Caio. Obrigado, Rafa. Espero que sim, mas é exatamente por isso, porque da mesma maneira, a gente está aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? Tem uma história engraçada da Barra da Tijuca. Isso tudo aqui era pântano, areal, não tinha nada, né? Eu ainda me lembro, quando eu era pequeno, a gente vindo para a Barra, e tinha a Avenida das Américas passando e não tinha mais nada, né? Assim, literalmente tinha uns trailers parados do lado, não tinha nada, era duna, era meio do nada. E parece que teve um chinês, né? Eu não sei a história direito, mas que lá atrás comprou metade da Barra da Tijuca por absolutamente nada. E foi vendendo ao longo do tempo com... É a mesma coisa, né? Quer dizer que imóvel é investimento? Não, a gente vai falar sobre isso de novo. Naquela época era. Se existisse Bitcoin, né, o chinês estaria muito melhor comprando Bitcoin, mas o Bitcoin não poderia ter existido de novo naquela época. Estava cedo, a gente não tinha ainda a série de fatores que você precisava. É o Caio que voltou no passado, né? Se você chegar lá e virasse para o chinês e falar assim, eu tenho uma ideia muito melhor para você, compra Bitcoin, ele vai falar, mas peraí, me explica direito o que é isso aí. Não, eu vou criar aqui para você, mano. Você precisa de tempo, né? Não tem como passar por cima. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse episódio. Eu tô passando aqui para pedir para, caso vocês estejam, né, curtir, compartilhar, mandar para alguém que vocês acham que faz sentido, que a pessoa vai achar o tema interessante, que isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ver que isso que a gente está fazendo, esses podcasts fazem sentido e é do interesse de vocês. Eu também vou começar agora a deixar um link na descrição com uma pesquisa de opinião para colher mais feedback de vocês e saber como a gente consegue melhorar tanto o BipaCast quanto o Bipa News, todas essas frentes de conteúdo que a gente começou a fazer aqui na Bipa. Então curte, compartilha e dá essa força pra gente, responde dando sugestões, feedbacks, críticas pra gente sempre melhorando. Valeu! A gente comentou sobre essa questão da teoria dos jogos que envolve
o Bitcoin com outras shitcoins, altcoins, né? Como você vê essa teoria, como você vê o desenrolar dessa questão inscriptions, Layer 2, Bitcoin, rede Ethereum, como tudo isso se encaixa nesse contexto? Deixa eu começar só com um disclaimer. Embora eu seja bem conflitado nesse caso, né? Porque como minerador, eu quero... vamos explodir inscriptions, vamos todo mundo... Eu estava super feliz quando as taxas de transação estavam no espaço no início do ano. Quando inscriptions, eu trabalhava na Arthur, a gente estava feliz também. Deixa esse disclaimer também. Então eu fico bem conflitado quando eu falo disso, porque, de novo, de um lado eu tenho incentivo monetário para apoiar os inscriptions e tudo, mas o meu lado de Bitcoiner, de novo, isso vem da teoria dos jogos, né? Meu lado de Bitcoiner, eu acho que fala um pouco mais forte, e eu não gosto, eu vejo isso tudo e falo, de novo, o Bitcoin, para mim, é a melhor tecnologia de poupança já inventada em toda a nossa história, né? E se você parte dessa premissa de que é uma tecnologia de poupança, tudo que diverte e não está necessariamente ajudando para que ele vire equilíbrio de Nash, mais uma vez, ajudando para que ele vire uma tecnologia de poupança melhor, né? Está atrapalhando e pode trazer uma série de problemas que a gente não está nem contextualizando e entendendo e tendo capacidade de entender nesse momento, né? Então, estou sempre tentando equilibrar as duas e eu vou te confessar, eu ainda não cheguei numa conclusão se eu sou a favor ou sou contra, né? Eu acho que eu talvez seja a favor de algumas coisas de alguma maneira e seja contra de coisas de outras maneiras, né? Mas no final eu sempre tento equilibrar os dois. Falar, não, tudo bem, como minerador, estou recebendo muito mais para isso, que é ótimo, mas qual é a consequência que isso vai ter? Porque não adianta nada serem features muito bons, ser um layer novo para o Bitcoin, traga mais reserva de valor para o Bitcoin, traga todo o capital que a gente sabe que está nos shitcoins para dentro do Bitcoin, né? Faça tudo isso, mas, por outro lado, enfraqueça o protocolo, por outro lado, que daqui a 20, 30 anos, o cenário que eu estou falando, talvez por isso não se concretize tão rápido. Ele vai demorar 30 anos, vai demorar 50 anos. Né? Então, é sempre tentando equilibrar os dois. A beleza é que antes de ser minerador, eu sou Bitcoiner, né? Então, isso sempre vem antes. Inclusive, na Swan, a gente fala muito sobre isso, né? A gente... nas discussões lá dentro, quando a gente sempre chega no final e fala assim, tá tendo debate, pô, será que faz, será que não faz? A pergunta é sempre a mesma, né? Isso vai melhorar a adoção do Bitcoin ou não? Se vai melhorar a adoção do Bitcoin, faz sentido fazer ou não. E por esse motivo, eu vou entrar aqui um pouquinho da toca do coelho, que a gente começou a minerar com a Ocean. Óbvio, a gente minera com vários pools, não é só a Ocean, mas a gente apontou hash rate para a Ocean, porque eu acho que a descentralização dos pools é super importante. Aí tem uma conversa longa para ter sobre descentralização dos pools, dos mineradores voltarem a fazer a construção dos blocos, né? A construção dos blocos hoje não é feita pelos mineradores, é feita pelos pools, né? Que é um absurdo. Pool, que toda essa toca do coelho da centralização da mineração, eu vou gravar ainda com um cara que trabalha no Stratum V2, que é do BitDevs de BH, vou gravar só com ele sobre isso, que é um tema que quase não é conversado aqui na bolha brasileira e é um tema relevantíssimo. Super. E quem não está assim, bem envolvido durante a mineração, normalmente não conversa muito sobre isso, né? Mas é um problema, né? Assim, o minerador é quem está realmente desembolsando Proof of Work, né? E o argumento que, assim, quando o Satoshi criou, a gente falou de todos os benefícios quando ele criou os 21 milhões, você tem os UTXOs limitados, né? Ele criou escassez não só nos UTXOs, mas ele criou escassez nos espaços de bloco. Isso é bom, né? Então, block space, voltando ao ponto de que tem coisas que a gente nem pensa ainda, vai existir um mercado para block space em algum momento, em que as pessoas vão poder pagar para ter prioridade. Isso já existe hoje, né? Mas acho que vai ter um mercado aberto e muito mais líquido que as pessoas vão pagar para ter prioridade dentro do bloco, né? Vou dar um exemplo aqui que isso acontece hoje, tá? Não sei se com ETFs, mas eu vou dar um exemplo com ETF que fica fácil para as pessoas entenderem. Vamos supor que você é BlackRock, né? Todo dia você tem que ir lá comprar seus bitcoins, né? E você tem que settle esses bitcoins, tem que settle em algum lugar, né? E você precisa ver as confirmações. Não adianta simplesmente ser broadcast. Eles, na rede, você tem que ver que eles estão settled e que aqueles bitcoins realmente já tem 3 confirmações, eles são seus, né? Imagina um cenário em que o espaço de bloco está absurdamente caro, né? A gente tem aí inscriptions vezes 10, sei lá, e daqui a 10 anos o espaço de bloco é muito mais caro, né? A BlackRock pode simplesmente virar para a gente, para a Swan Mining, e falar assim, ó, quanto que vocês querem para me garantir que pelo próximo ano, em todo bloco que vocês acharem, eu sei que vocês não controlam quando vocês acham um bloco, mas assim que vocês acharem um bloco,
eu entro na frente da fila. Aí eu vou virar para a BlackRock e falo assim, eu quero ser pago aí, sei lá. Hoje está 20 sats por V-Byte aí na média, vamos negociar aqui isso aqui para ter essa garantia, que vai ser 100 sats por V-Byte, a gente travou isso aí por um ano. Para mim, como minerador, é ótimo, porque eu travei a minha taxa, eu sei exatamente quanto que ela vai ser no próximo ano, né? Para a BlackRock é bom, porque eles sabem que vão ter prioridade no acesso aos blocos, né? Tem um argumento, isso é bom ou é ruim para a transparência da rede? É ruim. Isso é ruim para a transparência da rede, porque hoje você tem um mercado aberto de FIIs, né? Eu sei exatamente o que está acontecendo nos blocos. Você quer a transação XYZ pagou isso, que já não acontece também, né? Porque, voltando ao que você falou, né? De que todos os blocos acabam no Ant Pool, um dos motivos que a gente sabe que os blocos acabam no Ant Pool é porque se você pegar o tempo, quando você cria esses blocos, você cria um template, né? Você fala assim, eu quero otimizar, por exemplo, quero pegar as maiores taxas de transação, que é o que normalmente é feito, e colocar na frente. Quem está pagando mais vai entrar na frente da fila, né? Se você olhar o que acontece em grande parte dos blocos, você vê que as primeiras transações que entram nos blocos, não necessariamente elas têm taxas mais altas, né? Inclusive, tem assim, várias transações que as pessoas se questionam, falam assim, taxa de transação está saindo por volta de 15 sats por V-Byte. Aí você vai ver um bloco lá, saiu taxa 1 set por V-Byte, né? Isso é um out-of-band transaction, é uma transação que alguém pagou em algum lugar. Só pode ser isso, não existe, porque, de novo, todo mundo é racional, no final das contas. Ninguém quer perder dinheiro, quer dizer que isso está sendo pago de alguma outra maneira, ou por benefícios, ou porque é uma transação do próprio minerador que ele queria colocar no bloco, por algum motivo. Então, essa transparência ela já não existe, mas ela piora com esse tipo de movimento, né? Isso, assim, é uma toca do coelho também totalmente separada. Inclusive, eu acho, as pessoas falam muito em mineração, que daqui, sei lá, 5, 6 anos, você vai ter mais e mais empresas de energia chegando perto e minerando, né? Que eu acho que vai acontecer eventualmente, mas eu acho que do outro lado vai ser muito mais fácil e provavelmente vai muito mais rápido o mercado financeiro e as empresas que têm capital virem para a mineração. Porque a partir de novo, se você chega no Bitcoin como tecnologia de poupança, como dinheiro, faz todo sentido para o mercado de capitais. E tem outra coisa, para os mineradores, né? Vocês falam, quando foca em minerador, todo mundo fala, não, os mineradores têm que se preocupar muito com custo de energia, os mineradores têm custo de energia alto, não vão sobreviver, tudo verdade. Mas se você olhar o último ciclo de quebra de mineradores, os mineradores, grande maioria deles, não quebrou porque tinha energia alta, né? Não quebrou porque o preço do Bitcoin despencou também. Porque se alavancou. Quebrou porque se alavancou, porque tinha dívida muito alta, porque tinha estrutura de capital errada, porque não tinha como emitir ação para poder diluir os shareholders, né? Então, quem estiver mais perto da estrutura de capital correta, eu acho que tem uma chance grande de capturar boa parte desse mercado no final das contas. Perfeito. Tá, vamos entrar então agora num tema que a gente já falou em off, acho que é um tema que a gente até começou na conversa falando que vamos deixar para frente, que é a teoria dos jogos em relação à política americana. Eu lembro em 2022, quando teve o começo daquela tentativa de colocar o Bitcoin na Infrastructure Bill, que era uma dessas medidas provisórias lá nos Estados Unidos, que surgiu um pensamento que não, o Bitcoin vai ser bipartidário, o Bitcoin tem pessoas dos democratas e dos republicanos a favor, e tem pessoas dos democratas e dos republicanos contra. Isso mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido com o Elizabeth Warren atacando o ecossistema, e aí, querendo ou não, nesse último um mês e meio, isso entrou em aceleração contínua, em hyperdrive, assim, né? A partir do momento que o Trump falou, não, eu vou criar o meu exército cripto, eu vou proteger a autocustódia, eu vou incentivar que toda a mineração de Bitcoin seja feita nos Estados Unidos, para não sobrar nenhum Bitcoin para outros países, isso mudou muito de patamar. Como você enxergou tudo isso e como você continua... Porque, assim, querendo ou não, ainda faltam 4 meses para outubro para a eleição. Sim. Então, só está começando tudo que a gente vai ver isso se desenrolar. Então, você explicou... se encaixa super bem tudo que a gente já falou, né? Porque isso mostra um sistema que não está em equilíbrio, está longe de estar em equilíbrio, e que eu acho que está caminhando para entrar no equilíbrio, né? O que você falou lá atrás, todo mundo fala, não, o Bitcoin ele tem que ser... Bitcoin é para todo mundo, né? Inclusive, ele é para os seus inimigos, ele é para pessoas que você não gosta, ele é para todo mundo. Então, ele vai ser da esquerda, ele vai ser da direita, né? Se você parasse para me perguntar há 5 anos atrás, se eu achava que o Bitcoin ia mais perto da esquerda ou da direita, eu provavelmente diria que o Bitcoin ia estar muito mais perto da esquerda do que da direita. Totalmente. Por tudo que a gente já falou, o Bitcoin, assim, na base da ética, ele está muito mais próximo
de tudo de uma igualdade, de sei lá, El Salvador, África usando. Exato, que países, ótimo exemplo, como El Salvador, vão se beneficiar absurdamente de ter uma moeda que não está sendo diluída por um outro país, por maneiras totalmente erradas e que não fazem sentido para aquele país. Mas, enfim. Outra coisa, se você me perguntasse há 5, 10 anos, como você falou, que você ia estar tendo debates presidenciais no Bitcoin, eu achava que isso ia acontecer, e eu não achava que ia acontecer tão rápido. Nem de perto, assim, não achei que nesse ciclo presidencial a gente ia estar vendo isso. Se você me perguntasse há 3 meses atrás, ou há 6 meses atrás, talvez, eu te diria, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer agora, e está acontecendo. Foi relevante para o Bukele, que é de El Salvador, que é menor do Espírito Santo. Sim. Não vai ser relevante para os Estados Unidos, né? Eu pensava isso também. Agora, isso tudo foi acelerado porque a esquerda, por motivos totalmente errados, resolveu atacar o Bitcoin, né? Eles atacaram. Elizabeth Warren, que é o melhor exemplo, pelos motivos todos errados. É evidente que ela não entende os potenciais benefícios que isso pode trazer, inclusive para o eleitorado dela, para ela, né? E está atacando pelos motivos errados. Eu acho ali, tudo nos Estados Unidos é lobby, né? E embora ela seja uma pessoa que mais fala mal de banco, tudo, o lobby do banco dos bancos controla ela. Então, acho que lá atrás, quando os bancos ainda eram, porque na maioria os bancos ainda são, né, contrários ao Bitcoin, porque perderam. Cara, não precisa muito longe. O que eu recebo eu trabalhei com vários financial advisors, né? Eu tenho de financial advisor que me liga e fala, você não sabe quantos ativos eu perdi, porque clientes meus não podiam comprar Bitcoin aqui, saíram e foram comprar. Então, esse sangramento vem acontecendo há muito tempo. Você acha que os bancos ficam sentados? Não, assim, pega o telefone e liga. Os bancos viraram nos Estados Unidos utilities, empresas totalmente ligadas ao governo. O governo está dentro dos bancos o dia inteiro, né? Essa conversa acontece. Então, isso é minha interpretação, tá? Eu acho que isso chegou na Elizabeth Warren e falou, você vai ser a nossa figura de frente que vai criticar o Bitcoin, vai estar falando mal do Bitcoin, de cripto como um todo, e vai bater e o lobby pagou, assim, ela recebeu para isso, né? Com certeza. E ela está pagando preço, porque do outro lado, o que ela não sabia é que do outro lado dessa moeda, você tinha já uma adoção de Bitcoin muito maior do que ela imaginava e que esperava, né? E não é só, é o que o Corey fala. O Corey tem um termo e fala, não, é a minoria intransigente, né? É a minoria que depois que toma uma posição não vai voltar atrás. Quantas pessoas você conhece que estudaram as 100 horas, realmente entenderam Bitcoin, transformaram parte do seu patrimônio em Bitcoin que voltam atrás? Não existe, né? Então, eles são intransigentes. É a minoria que é intransigente, que vai ser vocal, que vai falar pra caramba sobre isso. Só que o interessante é que essa minoria não é tão minoria assim, né? Tem dado que é 15% da população americana. Já tem cripto, né? A cada 5 eleitores consideram, a cada 5 eleitores que tem cripto consideram esse um tema que é muito mais relevante do que saúde, emprego, etc. É o que eles chamam lá de single issue voter, né? Tipo, é a pessoa que vota só para baseado no que as pessoas falaram sobre o Bitcoin, ponto. Eu sou americano, né? Eu nunca votei no Brasil, tenho orgulho disso. Nunca votei no Brasil. Vou falar que nunca votei em eleições lá atrás, mas assim, faço ponto de não votar quando essa eleição acho que eu vou votar. Eu votaria. Porque é um ponto. Meu voto não vai valer absolutamente nada de qualquer maneira, mas eu vou votar. Mas voltando à história, né? E só para o Corey, vale a pena ler. Ele escreveu um artigo tem um ano e meio, mais ou menos. Foi quando eu estava entrando na Swan, que chama The Race to Avoid the War, né, que ele explica exatamente isso, que ele fala, na visão dele, ele fala, a partir do momento que a gente chegar em mais ou menos 10 milhões de americanos que estão realmente convertidos para Bitcoin, a gente passou de um ponto que é um ponto sem retorno, que a partir daí os dominós começam a cair. O que a gente não imaginava é que a gente estava tão próximo desse ponto junto com a gente está, né? E para o seu ponto, nem Elizabeth Warren imaginava que a gente estava onde a gente estava. Onde ela olhava os 15%, ela falava, não, são 15% que talvez não seja uma minoria, mas eu não sabia que eram intransigentes, que tinham visões tão fortes sobre esses pontos, né? Porque, de novo, a partir do momento que você olha pela perspectiva de dinheiro ético, dinheiro da liberdade, dinheiro que não pode ter intervenção do Estado, tudo isso faz sentido, eu vou brigar por isso, porque eu não consigo conceitualizar um mundo em que o fruto do meu trabalho ele é diluído por qualquer outra pessoa, simplesmente apertando. Ele tem que ser diluído pelo trabalho de outros, né? Assim, se todo mundo trabalhar menos, e não tem problema de ser diluído dessa maneira, né? Mas por simplesmente apertar um botão, que é o que o Fed faz, literalmente, né? Literalmente apertar um botão, isso não é ético, isso não é justificável e é um mundo pior do que um mundo onde isso não acontece. Então, isso tudo aconteceu. Voltando ao ponto, ela achou
que com isso ela iria realmente conseguir banir o Bitcoin, que é outra ilusão, né? Se você, de novo, estuda um pouco e vê que isso já aconteceu em vários lugares e que vários países tentaram banir o Bitcoin e todas as vezes tiveram que voltar atrás porque não existe, né? Você com uma conexão à internet em qualquer lugar, você consegue ter acesso ao Bitcoin. E aí o que começou a acontecer? Isso começou já no ano passado, né? Quando a gente veio a conferência que teve em Miami no ano passado, você teve Robert Kennedy vindo na conferência e falando sobre o que já era uma surpresa, mas acho que todo mundo meio que botou para falar, não, Ele era tipo Enéas, né? Aquele que exato, 2% dos votos que ninguém leva a sério. Exatamente. Então, acho que ninguém levou muito a sério, mas naquele ponto já foi uma surpresa para mim. Eu falo, não, você já tem políticos... O sobrenome, né? Um Kennedy falando sobre Bitcoin, né? Então, acho que tudo começou lá atrás, inclusive o David Bailey, que toca a conferência de Miami, está super envolvido com o Trump, né? Acho que ele passou um ano aí tendo essas conversando com mais pessoas, chegou a pessoas que estão... E não é só ele, é um grupo, né? Ele acabou de gravar um episódio, vale a pena ver, com a Natalie Brunell, explicando, e tem coisas que ele não pode contar, mas ele entra em alguns detalhes de como foi esse processo de orange pilling às pessoas que estão próximas do Trump. Vou colocar esse episódio na descrição, assim como o artigo do Corey, para quem está ouvindo a gente. E aí ele fala que foi conversar, né? E eu acho que foi uma surpresa até pro time do Trump. A primeira vez que eles falaram uma coisa positiva de Bitcoin, eu acho que não é coincidência, só aconteceu num final de semana, deve ter mais ou menos umas 3 semanas, em que saiu a primeira notícia falando que o Trump estava apoiando... você falou, foi né? um discurso totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Pequeno, assim, eu lembro da repercussão. Mas logo depois que isso saiu, né? Você olha lá, tem aqueles sites de apostas de eleição, né? E de polls, os números deles subiram. Eu não acho que é coincidência, não. E eu acho que ele olhou, o time dele, cara, se a gente é antenado nisso, os caras são super antenados, né? O grande problema do Bitcoin, né, que não é um problema do Bitcoin, mas assim, grande dificuldade dos políticos entenderem o Bitcoin, né, e o Sauer falava muito disso, né? Primeira coisa quando você entra na escola de economia que te ensinam é escassez, né? Você vai aprender oferta e demanda, o que acontece se a curva de oferta sobe, demanda sobe, né? E rapidinho você vê que escassez é realmente super importante, né? Essa é a primeira regra da economia, né? Quando você entra na política, a primeira regra que você tem é de desconsiderar a primeira regra da economia. Esquece tudo isso, escassez não é um problema, porque, de novo, eu posso apertar o botãozinho aqui, eu imprimo dinheiro à vontade, eu taxo todo mundo, eu trago dinheiro à vontade, então escassez não é problema para a gente, né? Então, políticos não têm uma visão de que escassez é relevante, mas voto para eles é relevante, né? Então, toda a história do Bitcoin até agora, nada disso para ele, como político, né, como categoria política, tinha nenhum impacto. Cara, tinha impactos negativos, de novo, como a Elizabeth Warren entrou por esse lado. Falou assim, não, peraí, isso vai tirar o meu poder de poder imprimir moeda, isso é ruim, né? Então, eu não quero que isso aconteça, né? Mas quando começa a bater nos votos, aí sim o jogo muda, né? Então, a gente teve esse movimento do Trump adotando, super curioso, né? De ver o que vem acontecendo depois disso. Você já tem... Ele soltou um balão de ensaio e viu que deu um resultado maravilhoso, então agora ele vai double down, basicamente. E o outro lado, a esquerda, está começando a se aproximar. Está se fragmentando, né? Teve aquela história, uma votação, mas não lembro de qual era, uma proposta de regulação do ecossistema cripto como um todo, que rachou a base dos democratas, né? Uns acho que 70 votaram junto com os republicanos, e foi lá o Biden e vetou. Isso aí, de novo, política é um negócio super sujo. Eu já não sei quantos deles sabiam que o Biden ia votar, já estava garantido que ele ia votar, e para não se queimar ainda mais com o eleitorado, eles falaram, não, eu vou fingir que eu sou bonzinho aqui, vou aprovar, né, porque eu sei que vai ser vetado lá na frente, mas volta ao ponto, é voto, né? Então eles sabem, o fato deles terem que fazer isso, se for por esse caminho, o fato deles terem que ter feito isso, né? Falar assim, não, eu realmente não vou me queimar com o meu eleitorado, eu vou mostrar que eu estou apoiando, né? É porque eles estão vendo que isso é realmente um tema super relevante, super importante, que impacta voto no final das contas. Eu tinha um professor que falava, né? Falava assim, política você tem que parar para pensar o seguinte, você passa assim na estrada, né? Você vê um posto de gasolina de um lado e um posto de gasolina do outro lado da rua, né? Pessoa, não, 2 postos de gasolina estão juntos, será que não era melhor ter um posto de gasolina a cada 100 quilômetros? Não, é porque o posto de gasolina que está desse lado vai pegar todo mundo vindo desse lado, mas eles se encontraram no meio, né? Então, cada vez a esquerda e a direita se encontram cada vez... A gente não tem hoje uma esquerda bem definida, uma direita mesmo no mundo, né? Você tem retóricas super polarizadas, mas se você voltar aos conceitos de esquerda e direita originais, cada vez se encontram mais no centro. E é o que está acontecendo, eles vêm se encontrando mais no centro, né? E eu acho que a direita já chegou antes, né? E a esquerda
estava desse lado, já andou um pouquinho, está falando, se a gente não correr e não chegar lá, vai dar problema, a gente vai perder não só essa eleição, vamos perder depois Senado, vamos perder tudo, né? Então... Não é estratégico você colocar como política do partido você ser contra a internet. Você ser contra qualquer tecnologia em fase inicial de adoção. Porque se nessa eleição vai ser esses 15%, na próxima vai ser 20%, 30%, 40%. Sim. O Bitcoin vai crescer cada vez mais, eles vão perder cada vez mais votos. Não parece viável pensar que eles não vão pivotar essa estratégia. Exatamente. Vai acontecer, eu acho que em algum momento a gente vai, de novo, entrar em equilíbrio de Nash, em que os dois vão estar no meio do caminho, e que isso não vai ser mais um tema discutido, vai ser dado, né? São coisas que não tem como discutir, assim, como o dólar não é discutido hoje entre os políticos, né? E você fez algum exercício de imaginação do que isso vai significar para o nosso ecossistema, para o Bitcoin, pelo menos pelos próximos 4, 5 meses até a eleição, mas vamos falar que o Trump ganhe. O que isso vai significar para o nosso ecossistema? Tipo, eu entendo que talvez ele não coloque em prática nada do que ele está falando, porque ele é político. Sim, total. Mas ele tem uma base grande que está recebendo uma propaganda positiva. Bitcoin é inevitável. Eu honestamente acredito nisso, é inevitável. Então, o que está acontecendo é uma aceleração dessa hiperbitcoinização, que eu acho que em vez de acontecer, talvez daqui a, de novo, exagerando, 50 anos, vai acontecer em 10 anos, talvez, tá? Mas ele é inevitável no final das contas. Eu acho que o fato dos políticos só estarem saindo da frente já é extremamente positivo. Então, mesmo que o Trump não faça nada do que ele falou que vai fazer, né? Ele não perdoe o Ross, ele não abertamente dê as pessoas, fala para as pessoas, você tem direito à custódia, não faça nada disso, tá? Mas ele não ataque o Bitcoin já é extremamente positivo, né? Ninguém precisa, se você não mexer com o Bitcoin, ele já vai naturalmente ser adotado. Então, eu acho que já é super positivo desse lado. Outra coisa, se você tem dois lados, né? Um está falando sendo super crítico, outro positivo. Eu detesto político, eu falei, não vota, mas eu vou preferir estar perto desse cara que está... É isso que a gente trabalha, é como a gente salva o nosso capital, a gente tem interesse nisso. Né? Total. Tipo, eu também não voto. E por que eu geralmente não voto? Porque eu acho que nada que eles estão falando me afeta, me representa e etc. Mas, pô, se tiver do nada surgir um candidato, vamos falar Ciro Gomes, só para chutar um nome, começa a defender a indústria cripto, a indústria Bitcoin no Brasil e etc., pô, provavelmente eu ia me interessar para ouvir o que ele tem a dizer. Sim. Que é onde eu trabalho, é como eu poupo o meu dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Né? De novo, o fato de que você potencialmente pode ter simplesmente um grupo de pessoas controlando isso já é ruim, né? Mas você está mais perto de um cenário onde isso está descentralizado e sem controle, é melhor, e você botar nessas pessoas, você está chegando mais perto desse cenário onde o governo realmente tem menos impacto. Então, eu acho que a gente está nesse caminho de você ter... Primeiro, os governos vão abraçar o Bitcoin lá na frente, tá? Mas antes deles abraçarem o Bitcoin, eles vão simplesmente sair da frente e falar, peraí, isso é um tema polêmico, isso é um tema que custa voto, é melhor eu não falar muito sobre isso. A gente vai ter o final da teoria dos jogos, que vai ser, que eu acho que é o que já está acontecendo em escala pequena, com El Salvador adotando o Bitcoin, que eu acho que os outros governos vão começar a olhar isso e vão falar, pô, peraí, esses caras adotaram, eles estão hoje com um país muito melhor, com uma população super feliz, uma tecnologia de poupança melhor, isso não vai acontecer do dia da noite, mas vai acabar acontecendo eventualmente, né? E isso vai levar outros países a adotarem gradativamente o Bitcoin. Tem muita barreira de entrada, né? Escala pequena. Eu tentei adotar o Bitcoin na minha empresa, não consegui, porque, primeiro que não era só minha, eu tinha outros sócios, a gente tinha outros investidores, e quando eu ia conversar com o meu conselho, eu era o único Bitcoiner, ninguém era Bitcoiner. Você era maluco. Louco, né? Assim, porque eu tive um ou dois que compraram a ideia, teria sido muito melhor, assim, a empresa estaria muito melhor a gente ter feito isso, mas ninguém quis fazer, e não é porque eu não estou convencido o suficiente no Bitcoin. Chegou um ponto que eu falava assim, de novo, a parte de justificação, eu falava, o benefício adicional de eu continuar batendo nessa tecla não vale, porque estão perdendo tempo de outras coisas do nosso business, outras coisas que a gente tem que estar fazendo. Esses caras não sei nem se vão, em algum momento, se converter, então não faz sentido nenhum eu estar fazendo isso, vou abandonar, vou lutar pelo Bitcoin em outras coisas. Mesma coisa em escala grande acontece com os governos, né? Os governos hoje, por mais que você tenha pessoas que são Bitcoiners dentro, tem Bitcoin em todo lugar, tá? Sai uma tangente aqui, eu vou voltar. Quando eu saí do anonimato, né, mais ou menos um ano e pouco atrás, né, quando eu saí lá, declarei que o perfil da Alfazeta era meu, e aí eu comecei a falar publicamente sobre, hoje estou televisão, um monte de coisa, então toda hora tem alguém que vê uma coisa e me chama. Cara, eu não sei quantas pessoas me ligaram já, me mandaram e-mail, falaram comigo, que eu nunca
e imaginar que eram bitcoiners, que falam, não, eu sou bitcoiner também, assim como você. Eu não falava nada para... E de toda escala, desde pessoas super júniores até CEO, presidente de banco, que tem a mesma coisa. Eu falo assim, não, na minha vida pessoal eu tenho meu Bitcoin lá, mas eu não falo nada para ninguém, dentro da empresa eu nunca falei nada para ninguém, porque as poucas vezes que eu tentei falar sobre isso, as pessoas... Era um tema que era quase tabu, né? Em 2015 eu tentei apresentar lá o Bitcoin lá no Deutsche Bank, na 2015. investimento. Não foi nada bem, cara. Me olharam como se eu tivesse totalmente... Era mais ou menos como se eu estivesse vendendo, assim, quase isso, pior do que isso, não sei. Você quer botar isso no portfólio do nosso cliente? Você tá maluco? Bom, jeito de ouvir, né? Muito felizes, né? E como, assim, porque eu entendo esse pensamento dos países adotar com teoria dos jogos, etc., mas querendo ou não, tem uma realidade pragmática das dívidas soberanas. Estados Unidos está 34, quase 35 trilhões, e a gente já viu as projeções, eles em nenhum momento pensam em reduzir isso. Como o Bitcoin, com os Estados Unidos, Trump potencialmente incentivando ou ficando quieto, interage com toda essa questão fiscal americana? De novo, Bitcoin é inevitável, né? E aí acho que as pessoas têm que ler o que vai contar esse ponto muito melhor do que eu posso explicar, que é o Gradually Then Suddenly, né, do Parker Lewis, que ele conta exatamente toda essa história de para onde os governos estão, que foi como ele chegou à conclusão de que o Bitcoin era inevitável, né? Ele era um analista financeiro num banco, num asset management, e os chefes dele na época falaram assim, não, preciso que você analise a dívida americana, você veja para onde a gente está indo, e ele traçou esse estudo todo. E ele conta lá, ele fala, não, eu calculava e recalculava, eu falava, não é possível, isso aqui não tem saída, não tem como, isso é impagável, não tem como ser pago. O Larry Fink falou isso há uma semana, tipo assim, um analista fala é uma coisa, o Larry Fink falar... Exato. Larry Fink com certeza tem Bitcoin, tá? Na física. Ele é um desses que com certeza foi convertido, né? Porque ele era super crítico lá atrás, ele foi convertido, acho que alguém sentou com ele, explicou direitinho, e ele tem Bitcoin na física, não tem a menor dúvida. Mas é inevitável que, assim, e aí você vai ter várias classes de governo, né? O governo americano provavelmente vai ser o último a colapsar na dívida, porque, afinal das contas, assim, eles podem fazer o soft default, né? Assim, imprime mais dinheiro e paga. A dívida é denominada na moeda que eles imprimem, né? Então, sim, esse negócio se equilibra de alguma maneira. O equilíbrio disso vai ser impressão de dinheiro, não tem outra saída. Inflação para o resto do mundo. Quem fala que vai exportar a inflação para o resto do mundo, e inclusive para o próprio Estados Unidos, né? Só que o consumidor americano se beneficia, né? Porque, de novo, ele está mais perto da máquina de dinheiro, né? Tem o Cantillon Effect, o efeito Cantillon vai pegar eles primeiro, eles vão se beneficiar disso e o resto do mundo vai se ferrar do outro lado, o que vai acelerar a queda de outros países, né? Pelo lado da dívida. Países como o Brasil, né? A gente tem dívida tanto em real, mas dívida externa, né? A dívida externa vai ficar muito difícil de ser paga, né? A dívida interna você paga, tesouro direto. Por isso que eu falo, vou comprar tesouro direto, excelente, aí vou ganhar 10, sei lá, quanto tá pagando, nem olho, cara, 10, 15% ao ano, seja lá com 15%, seja, não é 15%, mas que seja 15% ao ano. Ótimo, cara. Olha a base monetária. Você acha que a base monetária do Brasil vai expandir mais de 15% ou menos de 15% pelos próximos 10 anos, né? Eu te digo com certeza absoluta, eu aposto o dinheiro que quiserem que vai expandir a mais de 15% na média por ano nos próximos 10 anos, né? Não tem como ser diferente, porque o governo brasileiro também não tem saída, a não ser... Tem uma saída, tem saída, para não dizer que não tem saída, tem saída. A saída seria você ter uma austeridade fiscal, os governos entrarem e falar assim, não, realmente a gente vai cortar um pouquinho do que está acontecendo na Argentina, e falar assim, a gente vai cortar na unha e na carne, vamos demitir um monte de... Você também fala, né? Que o único risco para o Bitcoin é se os políticos fossem responsáveis com o orçamento. E eu acho que mesmo a gente tendo um Milei entrando nos Estados Unidos ou no Brasil, não adianta, o sistema é grande demais, a máquina é grande demais e você não soluciona isso tudo, né? Porque você olha o Brasil, mesma coisa, né? Você tem uma previdência que você tem que pagar, né? Você vai ter que pagar a previdência, né? Então, quando você chega... E é impagável, de novo, porque a população está crescendo desproporcionalmente de um lado e de outro, né? Demograficamente, essa conta não vai fechar. Não vai. A previdência é a maior definição de Ponzi scheme que a gente... Você está literalmente tirando de umas pessoas para pagar outras, e essas pessoas aqui cada vez estão um número menor comparado com essas pessoas, né? Então, a Previdência vai colapsar. Eu falo isso, as pessoas acham que eu estou também. É outro ponto que você conversa com a pessoa que não é Bitcoiner, o brasileiro normal. Você fala, vou te dar um exemplo, né? Eu tenho muito amigo. Quando eu me formei, eu não sei porquê, mas na época que eu me formei,
eu acho que devia ter sido uma época muito boa para um cargo em governo. E eu me lembro que, assim, eu me formando, era quase que separado, né? Você tinha metade das pessoas que queriam ir fazer concurso público e trabalhar para o governo, né? E você tinha talvez um pouco menos da metade que queria fazer outras coisas, trabalhar no mercado financeiro, sei lá, ser empresário, fazer outras coisas, né? E até hoje eu converso com esses meus amigos e eles falam, não, assim, eu tenho um cargo do governo que eu sei que está garantido, eu vou ter meu salário, eu tô... Mentalidade toda errada, né, para começar, né, para começar, mas eu falo para eles, eu falo assim, ó, nada do que você tem é garantido. Ele falou, não, é em lei, eu vou receber isso aqui. Não sei que você vai receber. E é o mesmo caso da Previdência, né? Você vai receber R$1 milhão por mês em algum momento. Só que R$1 milhão por mês não vai comprar cerveja na esquina. Isso é uma coisa que o pessoal não percebe. Se todo mundo virar milionário, não é positivo. Não é bom, não é bom. Não é bom. Do dia para a noite, se todo mundo virar milionário, não é bom. A não ser que, de novo, você tem uma revolução em produtividade de todo mundo mesmo, que não acontece. A informação não se distribui de maneira igual para todo mundo ao mesmo tempo, né? Que é outra coisa que a gente fala, equalidade. Cara, equalidade não existe. Não existe. Todos nós somos muito diferentes, todos nós vamos aproximar problemas de maneiras diferentes, né? Alguns vão chegar a conclusões diferentes e alguns vão chegar à riqueza antes de outros. É natural do processo. Eu não sou o mesmo hoje que eu era ontem. Imagina, você achar que existe qualquer tipo de igualdade não existe. É dessas fantasias que, sei lá, por estar na Revolução Francesa, o pessoal acreditou que era um conceito importante, mas é utópico. É totalmente utópico. O que você tem que dar é oportunidade de acesso a todo mundo de maneira equilibrada, né? Você não... Uma das coisas que eu acho assim, se você falar, você traça um governo, você precisa fazer alguma coisa. Você fala, cara, cortar tudo quanto é gasto fora do necessário, focar em educação, né? Porque você não ter uma educação equilibrada na base é a pior forma de discriminação que você pode ter de qualquer coisa, né? Porque você discrimina a criança. O pessoa que está aqui no Rio de Janeiro, indo para a escola pública, no meio da comunidade, né? O professor vai, a cada 2 semanas aparece lá. Isso é um gap que ele não vai fechar nunca na vida. Nunca. Isso é pior, quando a gente fala de igual. Não, todo mundo tem que ser igual, não sei o que lá. Totalmente retórica, né? Porque se eles realmente acreditassem nisso, eles iam tentar consertar isso. Educação básica, né? Creche, jardim de infância, educação básica. Isso tem que ser consertado, né? Enquanto isso, o governo deveria estar aumentando o gasto na Petrobras. Não, isso não é atividade do governo, não deveria estar sendo feito e cria todos esses outros problemas que a gente vê. Então, minha esperança seria que os governos fizessem isso, né? Corta isso tudo. Que se cortar, soluciona o problema. O problema é solucionado, mas é difícil, né? Porque aí você vai... Hoje em dia isso custa voto, porque principalmente no Brasil, né? Você tem uma camada grande da população que depende de auxílios do governo, né? São escravos do governo, no final das contas. Não sabem, mas são escravos do governo, né? No final das contas, que são votos, né? E a massa populacional brasileira cada vez mais está mais desequilibrada para as pessoas que têm algum tipo de assistência, né? Dos que não têm assistência. Então, eu acho que é muito difícil, infelizmente, isso ser quebrado, a não ser que você tenha... quem que falava? Já não me lembro se foi Mises, né? Não, foi Hayek que gravou aquele vídeo falando nunca a gente vai ter uma mudança, a não ser que você slide around. Eu acho que é Hayek, não tenho certeza agora. O Bitcoin assim, só para voltar, né? Ele fala, quando eu paro para pensar em o que faria o sistema atual mudar, onde a gente tem tanta concentração de poder de emissão monetária em um grupo pequeno de pessoas para um sistema mais justo, ele fala, eu não sei como isso pode acontecer, a não ser que seja por uma forma, um slide around way, né? Uma forma por volta do sistema atual. Sorrateira que ninguém percebeu, e nada surgiu e o governo não conseguiu impedir. A coisa sorrateira é o Bitcoin. O Bitcoin é o caminho que ele não é por volta, é por cima dos governos, porque não tem que os governos... Eles podem tentar, é muito mais fácil para concluir na teoria dos jogos. Eles vão chegar à conclusão que vai ser muito mais fácil eles abraçarem o Bitcoin do que eles combaterem o Bitcoin. Eles vão ter nada a ganhar combatendo o Bitcoin e vão ter, na verdade, muito a perder, porque vai ser uma reserva importante mundial, né, que vai acabar sendo adotada pelos países. Outra coisa, eu falei que ia concluir, mas eu vou voltar. À vontade. Uma das maiores belezas do Bitcoin é que ele é uma revolução individual. Ele começa do indivíduo, ele começa de grupos pequenos. Eu dei os exemplos dos CEOs que têm Bitcoin no balanço pessoal deles e não tem eles saem das pessoas, eles vão para as corporações, ele vai para as corporações pequenas. Isso a gente está vendo isso acontecer. Ele vai para as corporações pequenas, ele vai para as corporações públicas, MicroStrategy.
Ele, a partir daí, começa a ir para as corporações muito grandes. Eu acho que a questão de tempo de você ter uma Apple, de você ter uma empresa dessa que tem caixa muito forte, alocando parte no Bitcoin. Você vai para os governos pequenos, que precisam disso, El Salvador, e eventualmente você vai para os governos grandes, né? E no meio do caminho você tem fundos de pensão, você tem vários outros players que vão adotando Bitcoin também, alguns um pouco mais rápidos, outros mais devagar, mas acho que ao longo do tempo, se a gente traçar uma trajetória, a gente vai ver essa adoção. Por isso que o Bitcoin é justo. Ele não começou ao contrário, ele não começou como os outros, volta para o multiverso que a gente falou no início, né? Que começou ao contrário, falou assim, não, eu vou imprimir o dinheiro, sou eu aqui o rei, XYZ, vou imprimir aqui o papel com a minha foto e por isso ele vale, né? Ele começa do outro lado, ele começa do indivíduo e ele vai chegar no final no governo, e o governo não vai ter solução a não ser adotar esse novo sistema, que é um sistema muito mais ético, muito mais equilibrado e muito mais igual para todos, no final das contas. Todo mundo tem acesso ao Bitcoin, tecnologia totalmente aberta, todo mundo pode comprar, não tem por que as pessoas não adotarem ao longo do tempo. Perfeito. Deixa eu só perguntar, como está seu tempo? Só para eu saber se eu faço mais uma pergunta ou a gente encerra. Cara, faz outra pergunta, pode fazer. Tá, perfeito. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou cole a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou Reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Bom, falando de governo, falando de mineração. Não falamos da teoria dos jogos, que envolve ambos. Mas, supostamente, o Butão está minerando escondido faz algum tempo. Supostamente, pessoas dizem que o Irã minera. Tem a notícia que saiu, acho que em 2022, se eu não me engano, que a própria Rússia estava começando, 2023, que a Rússia estava começando a minerar com a Gazprom, que é o equivalente à Petrobras lá. Ou seja, Estados-nações estão começando a minerar. O próprio Trump falou que ele quer transformar os Estados Unidos no principal hub de mineração, que já é, mas ele quer que todos os bitcoins sejam minerados lá. Made in USA. Made in USA. E aí tem aquela história daquele cara do MIT, o Jason Lowery, que ele fala sobre a soft war, que o Max Kaiser já falava antes da hash war. Hash war, ele falava, acho que era hash war. Hash wars, isso. Mas assim, eu vejo isso se desenrolando muito mais com países querendo monetizar a energia ociosa deles, do que porque o Jason Lowery fala uma coisa como se fosse uma capacidade de projeção de força. Você já viu a tese do Jason Lowery? Já. Você entendeu ela? E como você vê essa teoria do jogo dos Estados-nações adotando a mineração? O Jason, ele fala que o Bitcoin is a weapon, né? É munição, né? Sim. Das contas. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso, pode acontecer, mas eu acho que isso é um outcome, talvez de algumas coisas, tá? Antes disso, nós, como indivíduos, né, em grande maioria das vezes, é muito melhor você comprar Bitcoin do que você minerar Bitcoin. Por quê? Porque a gente não tem acesso a energia extremamente barata, né? Se eu tivesse acesso à energia de graça, talvez isso mudasse, talvez seria melhor eu minerar Bitcoin do que ainda teria que comprar o ASIC, ainda teria que trazer o ASIC para o Brasil, ainda teria que passar toda essa complicação. Assim, imagina que eu tenho energia de graça, talvez fizesse sentido. Quando você é um governo, né, essa decisão ela já não é tão simples, né? Quando você é uma corporação, e isso dentro do Managed Mining, a gente tem essa conversa, né? Todo mundo que vira para mim e fala assim, eu deveria conversar com uma instituição, né? um asset management, e tive várias dessas conversas. Ele falou, não, eu estou pensando em entrar em Bitcoin, mas eu não quero comprar Bitcoin, eu quero minerar Bitcoin. Errado. Deixa eu perguntar, por que esse racional inicialmente? Porque, desculpa... Econômico, basicamente econômico. Se você olhar, eu fiz o backtesting, se você olhar no passado, todas as vezes que você comprou Bitcoin, se você minerou, você está sempre melhor comprando. Então, mas por que as pessoas... Porque assim, deixa eu fazer um adendo, que eu já vi pessoas falando que
comprar Bitcoin é mais seguro do que minerar, porque você só tem o risco do ativo, você não tem o risco operacional. Eu já vi pessoas no mercado tradicional falando o oposto, que comprar Bitcoin é muito mais arriscado do que o negócio de mineração, porque na mineração você consegue extrair um fluxo de caixa, portanto você consegue ter uma noção de valuation, portanto você consegue, sabe, capital que não compraria Bitcoin se sente confortável investindo em mineração, Sim. porque consegue modelar melhor. Isso é loucura. Resultado certo com todos os argumentos errados. Porque, cara, de novo, é o cara do mercado tradicional tentando encaixar o Bitcoin naquilo que... Eu tive conversas assim, tá? Teve um fundo de renda fixa que eu fui conversar, ele virou para mim, eu falei assim, a melhor solução para você comprar Bitcoin. Ele falou, não posso porque não encaixa meu mandato. Tudo bem. Então, mineração encaixa. Porque eu estou vendo da maneira que você falou. É um fluxo de caixa que vai vir ao longo do tempo em Bitcoin, de maneira simplória, ele está colocando fiat desse lado e está recebendo vários fluxos de caixa de Bitcoin. Em termos de taxa interna de retorno, o que ele fez aqui nunca vai ser melhor do que ele comprar Bitcoin. Tá? É matemático, por definição, porque aqui você tem todos os... E você tem um monte de risco operacional em cima, né? Pode ser uma estratégia... Aí você fala, mas por que vocês mineram? Cara, uma estratégia alavancada de comprar Bitcoin. Eu consegui levantar capital barato, né? Talvez não tenha energia tão barata, hoje a gente já tem, mas eu consegui levantar capital bem barato, né? Na perspectiva da Swan. Então, eu estou deploying capital barato, um custo muito baixo, para poder... E capital que não é próprio. Se fosse capital que não é próprio, vocês tomariam a decisão de comprar o spot. Sem dúvida, sem dúvida. E já falei para meus investidores também, já falei várias vezes, ó, vocês estão investindo aqui, mas é muito comprar Bitcoin. Mas aí, o investidor que já tem exposição demais, está olhando isso como uma outra fonte de diversificação, quer estar próximo do ecossistema, tem outros benefícios de poder estar ajudando realmente a rede do Bitcoin. Então, assim, eu estou simplificando um pouco a conta. Mas para o país, né, voltando à nossa conversa, para o país, isso já não é tão claro, né? Porque, assim, imagina você estar sentado hoje no governo brasileiro, né? E você, sei lá, você tem poder de poder adotar o Bitcoin, de poder influenciar de alguma maneira a adoção do Bitcoin, né? Eu acho que seria muito mais fácil hoje você sentar, por exemplo, entrei em governo hoje, sentar com a Petrobras e falar, ó, vamos colocar uns containers aqui, cara, a gente vai começar a minerar Bitcoin, né? Não vai te custar nada, porque você já está flaring no topo da plataforma, a gente vai encostar aqui, o custo que vai ter é o custo de implementação, que a gente banca, mas ao longo do tempo isso é um projeto que se paga e a gente vai acabar como governo com mais Bitcoin no balanço. Isso é o caminho menos rentável, mas é o caminho politicamente e socialmente mais fácil de implementar. Você ainda fala que está limpando a atmosfera. Você não está emitindo, então... Verde. Então, assim, a retórica para isso, na perspectiva do governo, ela encaixa... É muito diferente de você fazer o plano do Bukele, né? De virar e falar assim, a partir de amanhã a gente vai trocar nossas reservas internacionais que estão em ouro, já vender todo o ouro e a gente vai colocar em Bitcoin, né? Até porque esse governo fizer isso, né? E aí eu vou voltar porque que outras pessoas preferem minerar também. Se o governo fizer isso e daqui a 2 meses o Bitcoin cai 20, 30, 40%, que cai, assim, a gente está super... E é ótimo que cai, porque é um sinal de que a gente está super cedo, né? A volatilidade it's a feature, not a bug. Então, vai cair 20, 30%, vai ser totalmente questionado, vai ter uma série de pressões políticas e é capaz de não aguentar segurar, né? Então, a mineração, ela diminui um pouco a dependência do caminho. Porque é quase como se você estivesse acumulando Bitcoin ao longo do tempo, é uma retórica mais fácil de implementar. Agora, se fosse uma visão puramente matemática, fria, você no governo, eu tenho R$1 bilhão para alocar. Eu aloco em projetos com a Petrobras, eu aloco comprando Bitcoin. Se não tem consequência política nenhuma, aloca comprando Bitcoin, né? Vai ser a melhor estratégia para você, né? Mas é lógico, não dá para pensar em tudo da maneira perfeita e puramente matemática. Então, se eu tivesse hoje no governo, eu ia estar muito mais próximo de fazer um projeto como esse, para depois até, eventualmente, privatizar a Petrobras, tirando do governo. Um monte de ativo que não tem que estar no governo, para poder, eventualmente, chegar do outro lado. E aí, sim, ter Bitcoin como reserva internacional. Então, quando eu penso nisso tudo, é uma maneira muito longa de responder a sua pergunta. Eu acho que a gente vai seguir muito mais esse caminho da adoção gradativa, né? Do que a adoção pela guerra, que seria meio que disruptiva, né? O que não quer dizer que daqui a, sei lá, 30, 40 anos, você não tenha situações que você vai ter um país, talvez em equivalência com o outro, um do lado do outro, que um vai ter muito mais Bitcoin do que o outro, e que isso possa levar a conflito, né?
Eu acho que não leva, porque o país que chegou aqui vai naturalmente florescer muito mais do que chegou com pouco Bitcoin, né? Então, acho que isso é um mecanismo meio que de alto equilíbrio no final das contas, né? Outra coisa também, isso é muito feito na perspectiva Fiat, que a gente vê que assim, os governos hoje podem fazer tanta guerra e podem lutar tanto simplesmente pelo fato que, de novo, não custa nada, não tem... a escassez para eles é nenhuma, né? Vai lá, aperta o botãozinho, imprime mais dinheiro, passa para a Boeing, passa para todas as empresas que sustentam o aparato militar dos Estados Unidos, né? Que isso morre no Bitcoin Standard, né? Ou isso pelo menos, talvez não morra, mas é diluído muito, porque eles perdem esse poder, eles vão precisar acumular Bitcoin da mesma maneira que você acumulou, que eu acumulei, que todo mundo acumulou com Proof of Work, não vai ser com Proof of Pressing a Button, né? Perfeito. Cara, acho que é isso. Acho que, não sei, daria para esticar esse papo por horas, ainda tinha várias outras coisas na pauta, mas a gente já fez vários, a gente faz próximos também, mas acho que por hoje, não sei, já está 2 horas e pouco gravando, não sei, o computador está longe lá, não dá problema, mas acho que a gente já está em 2 horas alguma coisa. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado.